Então, eu não trato, gerei volume, mas não gerei qualidade. O que é qualidade? Então, eu sempre trago muito esse questionamento. Pra gente, o que é qualidade? Quando a gente olha o cliente ele não vê departamento, ele não vê que foi atraído por marketing, por mais que ele saiba que é uma campanha ali que tá rodando, ele não vê vendas depois ou como foi o CS. Ele vê, no caso, a TED, ou vê a empresa de cada um dos nossos bankers que acompanham como um todo. Quais são as melhores práticas ou o que deve ser observado para fazer essa passagem de bastão com a melhor qualidade possível, né? De lead vindo para vendas trabalhando bem esse lead e entregando para o próximo estágio, até para não ter esse desequilíbrio que o próprio Nascimento trouxe, né? Falou, poxa, promete muito aqui, aí vendas continua prometendo muita coisa e chega lá na outra ponta já meio tumultuado. Vai parecer óbvia a minha resposta aqui, mas é fazer o que vocês estão fazendo nesse exato momento. Botar os tomadores de decisão, os responsáveis na mesma sala e entender o que está funcionando e o que não está funcionando. O papel como marketing, tentar quebrar o máximo de dúvidas e objeções até o lead chegar para você, pro time comercial, vamos dizer, para você, Rafa, né? Pro time comercial. O que eu quero ouvir de vocês um pouco, começando pelo Fernando, é da questão da inteligência artificial, das IAs. Visão, é hype? É bolha? É. Dito isso, já está mudando o mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Crédito. Agora comigo, dessa vez, Rafael Aiello e um time de peso aqui. Temos o Christian, o nosso convidado Fernando Hernanes e também o nosso head aqui de CS, o Nascimento. Pessoal, prazer muito grande estar com vocês. Boa. E o tema excepcional, né? Como que casa ali marketing, vendas e o relacionamento com o cliente, a parte do CS ali. Então, trazendo pro jogo. Christian, as primeiras palavras. Boa. Obrigado, Rafa, aí pela apresentação. Boa. E, cara, obrigado pela participação aí do Nascimento, do Fernando. Acho que, galera, a gente tem bastante para contribuir aqui. Obrigado para quem está assistindo e acompanha a gente durante todo esse episódio, porque vai ser muito importante. A gente sabe o desafio do dia a dia de quem é escritório de investimento, de quem é bancário. E espero que a gente consiga contribuir aí com vocês, né, nesse episódio de hoje. Beleza? Boa. Nascimento. Obrigado, gente. Bacana participar mais desse papo. Legal. Assim, eu acho que durante essa conversa, todos vão entender muito bem de que vendas, sucesso do cliente e marketing são temas extremamente convergentes. E o nosso convidado tá mais aqui, como eu falei, tá mais aqui para ser o juiz. E vai ser uma luta de MMA aqui. Já fizemos uma mesa separada, Já marketing e venda de um lado, exato. CS do outro. Mas espero que todos curtam, vai ser bacana, vai ser muito legal. Primeiramente, obrigado a todos pelo convite. Nascimento e Cris, a gente já teve uma conversa anterior, né? Legal. E agora a gente vai poder discutir isso ao vivo e compartilhar ali com outras pessoas. Mas então... você não deixou nem o Rafa apresentar, nem você Eu dizer ia seu nome. agradecer. Fala, Fernando, muito obrigado pelo convite, por ter aceito, né, o nosso convite. Mas é bom, já se apresentou, já tá no jogo, já é de casa. Como falou, já teve uma conversa inicial com o Cris aí, com o Nascimento, e é um prazer recebê-lo, estar aqui conosco e, óbvio, compartilhar do teu conhecimento ali no dia a dia, o quanto pode agregar isso nesse nosso momento aqui, porque, de fato, é um desafio, né? Como que a gente alinha marketing, vendas e a questão do CS, do relacionamento. E para temperar aqui, a gente começar os nossos trabalhos, vamos dizer assim, muitas empresas investem, né? Em marketing, obviamente, para esse investimento ele ser gerado e transformado em vendas, e essas vendas, obviamente, gerando negócios para dentro do nosso modelo, até falando um pouco de TED, para que a gente tenha ali os ganhos com essas operações, e aí entra o time de CS para dar toda essa continuidade, né, no atendimento. Mais uma pergunta aqui que eu quero dividir já e começar para ouvir um pouquinho de cada um, né? Como que a gente pode alinhar da melhor forma possível, né, essa questão de marketing, vendas e CS, Cris? Tá. Na visão aí do Rafa, marketing. Para eu ganhar tempo da resposta, tô brincando, mas eu gostaria que o Fernando aqui se apresentasse um pouquinho no sentido de experiência, né? Eu acho que a galera gerar uma expectativa da pergunta do Boa, Rafa, legal. que a gente vai começar a falar, mas acho que o Fernando é importante
ele falar um pouquinho da trajetória dele, coisa rápida, por onde passou, o teu know-how, que eu acho que é interessante pra galera saber quem que é o Fernando. E até dar nome ao bicho, porque esse bicho tem nome. Sim, sim, sim. Bom, basicamente, eu construí minha carreira traçando uma trajetória complementar. Então, eu passei desde, e não nessa ordem, marketing, na parte de outbound, Legal. em vendas e também customer success, finalizando agora como head de RevOps e consultoria em RevOps, mas alguns nomes que eu tenho aqui em termos de empresas foi justamente Moip, que depois se transformou em Wirecard, onde eu pude ter oportunidade desde estruturar uma área de onboard ainda como analista, ser parte do primeiro time de vendas outbound da Legal. companhia. Na Grafeno, onde eu conheci essa figura aqui, chamado Nascimento, Sim. onde a gente trabalhou na área de CS, fui coordenador de CS, posteriormente coordenador de CS e vendas, quando a gente unificou as áreas. E também na RPE como head de RevOps, onde pude estruturar uma área de comercial e de RevOps lá também. Então, essa é um pouquinho das minhas experiências e um pouco do que eu trago aqui também para a mesa para contribuir nessa conversa tão relevante. Legal, legal. Muito bem. Falando então, Cris, o que acontece quando o marketing ele gera volume? E aí é uma pergunta que já começa pegando fogo. Quando gera volume, mas não gera qualidade. Tá, vamos lá. A pergunta é... Vou tentar ir numa linha mais prática aqui da coisa, de como a gente executa as coisas aqui no dia a dia, acho que para facilitar para o pessoal. Boa. Eu sempre gosto de ressaltar todo episódio que eu tô participando aqui, que eu sempre coloco a TED como uma caixa, né? A TED 360, onde a gente atende o B2B, né? Então, Sim. Quem tá ouvindo a gente, você é o nosso cliente e você tem um outro cliente que é o B2C, é o cara que pega o crédito, é o cliente final ali que vai pegar o crédito, vai falar com você e você vai intermediar entre ele e o banco, né? Sim. Mas existem algumas premissas que eu acredito que tanto para B2B quanto para B2C vão fazer sentido e eu acho que para puxar um contexto para essa questão da geração de volume sem qualidade. Então, uma das coisas que a gente faz muito aqui, e aí é legal que tá o Rafa aqui que é basicamente um par ali nesse sentido, Exato. que toda demanda que a gente gera, existem todos os leads, todos os contatos que a gente gera, no nosso caso, interessados na plataforma, mas no caso de vocês, interessados em pegar um crédito, a gente tem 2 pontos principais de conversão que a gente chama. Que é o cara que compra, contrata, que a gente consegue vender, né? E os clientes que a gente não consegue vender. Então, o cliente que vai aportar crédito e os clientes que não vai pegar crédito com você. Então, o cliente que vai usar a plataforma e o cliente que não vai usar aqui no nosso caso. Nesses casos que não usam plataforma, que não vai querer contratar a TED, existe um caminho que a gente começa a categorizar os motivos do porquê esse cara não quis contratar. Então, tem vários motivos ali. No caso de vocês, pode ser por tempo de aprovação do crédito, porque o cara não gostou da taxa e tal. E no nosso caso aqui é porque ele não gostou do preço, porque ele conheceu outra plataforma. Então, eu não trato... gerei volume, mas não gerei qualidade. O que é qualidade? Então, eu sempre trago muito esse questionamento. Pra gente, o que é qualidade aqui? Eu crio crivos do o que eu não quero e o que eu quero. Quando eu não quero, eu classifico isso. Então, gerei demanda, mas aí o comercial volta, né? Aí começa a briga. Tô sendo político agora, mas eu começo a brigar agora. Gerei a demanda, mas, não tá com qualidade. Mas tá, Rafa, por que não tá com qualidade? Quais são os motivos do porquê que você perdeu os negócios? Cadê? Eu preciso disso tabelado, eu preciso disso tabulado para eu conseguir trabalhar e eu melhorar minha campanha, melhorar o marketing. Foi por conta do perfil do cliente? Foi por conta da idade? Foi por conta do compliance? Esse cara não tem um score bom no caso do B2C? Foi por quê? Então, o que é qualidade para você? Eu acho que você ter esse crivo muito claro é o primeiro fator. Então, Cris, o que é a tua visão entre entregar volume, mas não entregar qualidade? Eu acho que a gente sempre vai ter leads sem qualidade, sempre vai ter leads com qualidade. Aí o caminho aqui do marketing eu conseguir equilibrar isso para que não fique um negócio que eu tenha mais leads sem qualidade do que leads com qualidade. E como eu defino isso? Classificando, de acordo com o que você está atendendo aí na ponta, tá? Então, acho que trazendo uma visão de marketing, como eu olho para isso, para essa afirmação, vamos chamar assim, Sim. né? Eu olho dessa forma antes de qualquer coisa. Eu queria passar o pano pro Cris aqui, porque é sua função gerar, de fato, esses leads, mas é função desse cara aqui do comercial e desse cara do CS trazer o feedback
para você retroalimentar seus canais de aquisição justamente para trazer eles melhores. Mas aí você passa a bola para eles. Boa. Fernando, aproveitando essa linha de raciocínio, na sua visão, né, falando de linha de raciocínio de comercial, quais são os principais erros, né, comerciais que mais prejudicam, na sua visão, justamente essa questão da conversão, né, dos leads em vendas, em oportunidades de fato, sendo gerados como negócio? Eu entendo que vale salientar que para a gente ter métricas fiéis, a gente precisa ter um processo. Legal. E aí você tendo processos por estágios, então desde qualificação até a conversão de fato, entendendo qual que é a etapa de cada um, qual que é o passo a passo, o to-do, a jornada do cliente que você vai criar, a partir disso você consegue, com um treinamento, capacitação também para o time comercial, você consegue criar padrões e métricas onde que você pode encontrar o que é uma taxa de conversão aceitável ou não dentro de toda a sua operação, assim como como também em relação a cada vendedor. Então, eu começaria por essa questão processual para poder ter um baseline a ser trabalhado. A partir disso, a gente consegue falar o que é bom, o que não é bom. Legal. Nascimento. Lá vem. Como a falta de alinhamento entre as áreas vai impactar exatamente na experiência do cliente ao longo, né? Quando a gente fala dessas jornadas, principalmente na ponta final que é a sua. E como essa falta de alinhamento prejudica ali na ponta. O Cris já foi desenhando bem, tudo começa aqui no Cris. Né? Tudo começa no marketing. Quando o marketing vai trazendo ali os leads que serão trabalhados pelo comercial. E o comercial vai qualificar aqueles leads, vai olhar lá direitinho, vai ver com quem é que faz sentido para o negócio e vai trazer para o CS fazer o seu trabalho. Sim. Isso é o cenário bonito. Mas quando a empresa não se preocupa com o ICP, que não é o nosso caso aqui, porque o Cris tem feito um trabalho... Eu disse que ia ter briga, mas tô passando pano também. Tá todo mundo muito polido. Eu só tô com raiva de muito... você. Porque eu disse a você, eu vou lhe convidar pro podcast e você vai ter que puxar a sardinha pra mim. Já tá me jogando de frente e dizendo que vai ter volta. Mas enfim, quando a empresa não se preocupa com leads e traz qualquer coisa... E quando o comercial, que também não é o nosso caso, está se preocupando em vender, independente de qualquer coisa, e enchendo o funil, né, aumentando as coisas, e isso bate lá no CS, aí, meu filho, balaio de gato. Porque Sim. O que cai muito aqui, o que acaba caindo muito, não aqui, tá? Mas o que acaba caindo muito, bad fit. Cliente ruim, cliente que não faz sentido para o nosso produto. E o que é pior, às vezes tem empresas, ou para o nosso produto ou para o nosso serviço, né? Tem empresas, às vezes, que insistem em trabalhar esse cara, que vai custar 10, 20 vezes mais o trabalho com esse cara do que um ICP correto, do que um cliente correto, e você não vai obter resultado nenhum. E aí esse cara vai sair da tua empresa depois do teu negócio, depois de você ter gastado muito dinheiro com ele, e aí tu vai ganhar, sabe o quê? Um reclame aqui, uma mídia desabonadora, Sim. porque você resolveu insistir no bad fit. Ou seja, eu trouxe aqui de forma prática. Isso é o que acontece quando existe desalinhamento. E ainda não estão trazendo outra coisa aqui, porque eu estou trazendo um elemento aqui do marketing de vendas e de CS, mas ainda tem um elemento operações dentro da empresa. Sim. Porque o marketing foi lá e disse, nós somos os melhores. Foi lá vendo essa gente que te atende em tanto tempo. Bate aqui no CS, o CS está ali fazendo o melhor relacionamento possível. Quando chega na operação, na esteira, os SLAs estourados, as pessoas sem receber respostas, e etc. E aí, meu amigo, não adianta. Você pode dar o melhor relacionamento do mundo. Mas como me diz a minha amiga Hobbs, cliente feliz cancela sorrindo. Então, é isso que vai acontecer. Aproveitando e estendendo um pouquinho mais esse tema, começando pelo Fernando, e obviamente eu quero ouvir tanto o Christian quanto o Nascimento, a gente falando desse tripé, né? Vendas, quer dizer, marketing, vendas e CS, na visão de vocês, começando por você, Fernando, quais são as melhores práticas ou o que deve ser observado para fazer essa passagem de bastão com a melhor qualidade possível, né? De lead vindo para vendas, vendas trabalhando bem esse lead e entregando para o próximo estágio, até para não ter esse desequilíbrio que o próprio Nascimento trouxe, né? Falou, poxa, promete muito aqui, aí vendas continua prometendo muita coisa e chega lá na outra ponta já meio tumultuado. Vai parecer óbvia a minha resposta aqui, mas é fazer o que vocês estão fazendo nesse exato momento. Botar os tomadores de decisão, os responsáveis na mesma sala, entender o que está funcionando, o que não está funcionando.
Precisa ser C-level? Não necessariamente. Pode ser nível gerência, nível coordenação, se for o caso. Ou até mesmo analista, dependendo do tamanho e porte da sua empresa. Mas o importante é ter uma reunião, um ritual, de preferência semanal ou quinzenal, onde vocês vão discutir o que está funcionando, o que não está funcionando em cada uma dessas passagens, de marketing para vendas, de vendas para CS, e CS retroalimenta marketing. Nascimento? Tá pensando. Tô pensando, porque fica difícil complementar o especialista. Eu só vou roubar a palavra do Nascimento. Roube. Mas o que eu vejo assim, a gente falou do desalinhamento, né? Acho que o descasamento que faz. Mas, na verdade, também tem um lado bom da coisa, né? Eu acho que a gente vai entrar no próximo... então não quero roubar mais a... Por isso que eu comecei com o lado ruim? mais ou menos ruim, entendi. para depois a gente ir pro bom, que é quando as áreas estão integradas ou mais próximo disso, e como fazer essa roda girar de uma forma muito mais leve, né? Tô perfeito. Fica na expectativa aí do que eu ia falar e no próximo bloco a gente volta. Mas brincadeira à parte, eu acho que, cara, é só um cara bad fit igual o Nascimento falou e, enfim, não ter esse casamento ali, cara, é só problema no sentido... É muito desgaste para fazer uma engrenagem funcionar. Então, na minha visão, é uma roda quadrada que tá tentando girar e não tá fluido o negócio. Então, acho que acaba tendo muitos atritos e trabalhos em exceções desnecessários. Então, porque normalmente é sempre assim, né? A criança que tá chorando mais é a que vai ter atenção, né? Sim, então, quem grita mais, e normalmente normalmente os que gritam mais nem é o perfil aderente. E eu não sou muito adepto de escolher cliente, né? Que tem muito disso, né? Mas é claro que você começa a montar, no nosso caso, uma tecnologia, um time de atendimento, um time de operação, que está muito mais alinhado com um perfil de cliente A, assim, né? Então, não para o perfil de cliente B, por exemplo. Eu não estou nem falando de classe aqui, eu estou falando só de duas escolhas. Mesmo, né? Então, você tem uma operação que fala a língua do A, que conversa com A bem, isso flui muito melhor. E aí, às vezes, você tá tentando bater B, bater C, bater D, e isso fica uma roda quadrada, né? Tentando girar e não funciona bem, né? E tem até aquele ponto de a gente querer, de repente, atender todo mundo e não tá preparado ainda para atender todo mundo, ou ter um modelo específico para atender melhor um segmento ou um perfil, né? E é o que a gente trabalha bastante aqui quando a gente fala das marcas. Eu acho que quem tá ouvindo a gente aqui vai ter muito vai conseguir enxergar muito bem a diferença, talvez até mais fácil do que a gente, porque às vezes dentro de um B2B, que é o nosso caso, o cara consegue se maquiar um pouco. Mas no B2C não tem, você vê o perfil do cara, como o cara fala, na atitude ali como ele vai pegar o crédito, que tipo de crédito que ele quer, volume, né? O valor do crédito que ele vai pegar... se esse cara tem bens ou não. Então, você vai começando a atender um perfil de cliente que a sua postura, que o teu condicionamento ali, que a tua... Enfim, o teu posicionamento vai entregar para você ali e você vai oferecer depois no nível de atendimento adequado para aquele perfil de cliente. Mas eu acho que isso é mais escancarado um pouquinho no B2C. O cara consegue identificar fácil. Ele sabe, hoje, se pegar um banker nosso, talvez não em dados, que é uma coisa que provavelmente a gente vai entrar aí na conversa, claro. Mas, pelo menos num achismo inicial ali, ele deve saber, claro, quem é. Cara, normalmente eu funciono muito bem com esse tipo de cliente aqui. Ele já deve ter essa visão. E aí é onde a gente provavelmente vai falar um pouquinho mais pra frente aí. E não tem problema isso, né? Porque a grande questão no começo você precisa ser nichado. Você precisa, de fato, entregar o seu valor para um público específico. Depois você pode tanto criar soluções de upsell e cross-sell, como também expandir para outras verticais. Então... Mas é muito importante para esse crescimento inicial ter esse público, saber quem é esse público, quem é esse CP. Sim. Não, e inclusive, quando você ainda insiste mesmo assim, você não gera só um problema para o CS, você não só gera um problema para vendas, né, para marketing, não, você gera um problema para toda a empresa. E aí é quando realmente acontece o MMA. A gente lá no Nordeste tem um costume de dizer, um gente de 150 ciris dentro de uma lata de querosene, pronto, isso é que é a tua empresa. Tua empresa acaba se tornando uma lata de querosene e um monte de siri brigando lá dentro para atender um cliente que não vai trazer, nem você vai levar resultado para ele, nem ele vai trazer resultado para você. Então, assim, não existe. É o que o Cris está dizendo, não é que a gente quer escolher cliente, mas na verdade a gente tem que saber qual cliente faz sentido para o nosso negócio. E assim, e claro...
Tem cliente que, por exemplo, o Rafa sabe muito bem disso, o comercial vai ser o mais transparente possível, vai explicar em detalhes qual é o negócio, o que nós fazemos, como é a nossa plataforma, mas tem cliente que vai vir com uma ideia própria e vai achar que, não, eu sei, mas eu dou um jeito, Exatamente. e vai contar a verdade dele pro vendedor, e o vendedor tá ali para bater meta, o vendedor vai e vende. Aí quando bate aqui... Por isso que é importante a gente ter uma boa estrutura de onboarding dentro da empresa, e aí trazendo para o lado de CS, porque no onboarding é que a gente vai catar o feijão. Me diz a história, né? O feijão bom, vai catando feijão, vai achando umas pedrinhas ali no meio, e aí chega o cara, onboardou, eu vou saber, só isso é um bad fit, não vai fazer sentido, que pode escapar. Isso vai acontecer em toda empresa. Não, você é um cara bom, mas ele é um cliente ali B. Ele vai mandar proposta a cada 2 meses para cá, vai ficar oscilando. Senão, esse cara é um classe A. Todo mês vai pingar proposta aqui. Então, consequentemente, o atendimento acaba sendo diferente. E isso aí não vai ser lá em vendas que o pessoal vai captar. Ou eles podem até captar, mas pode ser que o cliente conte uma verdade diferente. O cara chega, não, eu faço e aconteço. Eu vendo picolé para esquimó. E quando chegou aqui... Tá não difícil. Tem nem o picolé, Não. muito menos o esquimó. Exatamente. Pode jogar bola na fogueira pra ele? Pode, fica à vontade, Fernando. Como que você identifica um erro operacional da sua empresa e um bad fit? Você tem meios como o CS de identificar isso? Seja por meio de um estágio, que nem você falou do onboarding, seja por meio de características, eu entendo que varia isso de negócio para negócio. Mas eu queria entender, existem meios mais claros para fazer isso? Trazendo pelo cenário mais complicado, vamos supor que o Cris captou o ICP, bateu lá no Rafa, o Rafa conversou com o cliente e o cliente contou a verdade do ponto de vista dele. Não, eu tenho aqui 100 leads, ou 50 leads, aí bate. Quando bate aqui, vamos lá, inclusive é um alinhamento que eu tenho com o Cris ali. O primeiro vídeo que o cara recebe na nossa plataforma é como subir proposta. Nem espere para falar com o gerente. Sim. Já suba a sua proposta e depois a gente vai conversando. Um vídeo muito bom, inclusive gravado com o Rodolfo, que é um dos nossos hosts aqui. Nossos hosts. O menino não é muito bonito não, mas ele é muito talentoso. Querido Rodolfo. Mas aí o que acontece? Bate, beleza. Onde a gente vai ver isso? Na conversão. Tá subindo lá as 50 propostas dele. Aí, às vezes, o cliente esquece que, como às vezes eu já falei aqui em outro podcast, inclusive, que nós não somos uma plataforma para dar crédito para negativados. Sim. E aí, deu ruim. E aí, quando você vai descobrir a lista dele, o que é? É os vizinhos. Ele levantou lá, ele não capta lead, ou jogou uma mídia paga, o Cris entende muito bem disso, você também, Fernando, jogou uma mídia paga ruim no meio do mundo, trouxe... Papagaio, todo mundo quer dinheiro, né? Papagaio, cachorro, gato, todo tipo de coisa. E quando bate aqui não tá convertendo nada e a gente tem que ter muito cuidado com isso na hora de dar esse trato, porque tem que chamar o cliente na chincha, como diz a história, diz, olha, foi negado por conta disso, essa foi negada por conta daquilo, essa foi negada por conta assim. Por quê? Se você não joga as claras assim, ele pode começar a entender que o problema tá no teu produto ou no teu serviço, né? E aí quando a gente vê, o problema já aconteceu. Tem 2 caminhos. Se a gente tem uma estrutura de education bacana para poder orientar o cara onde ele deve captar esses leads, ó, vai acabar os 50 vizinhos aí, onde é que tu vai buscar mais? Exato. Né? E com qualidade, olha, procura gente nesse perfil, em tal canto, dessa forma, investe dinheiro nesse tipo de mídia paga. Quando for subir a proposta dele, sobe a proposta assim, sobe a proposta assada. Por exemplo, pessoal de consórcio, sabe que proposta de consórcio não pode subir na sexta-feira. Porque se sobe na sexta-feira, no final de semana, foi para aquele vizinho que teve mais experiência com um consórcio, por não entender bem do que se trata o produto. E às vezes isso não presta não, você vai levar fumo para ele, aí quando é na segunda-feira deu ruim. Então, são pequenas coisas que você tem que entender. Se você tem uma boa estrutura para education, vai. Mas se você não tem, e pode não ter, porque pode não fazer sentido para a empresa de estar pegando gente muito... ali... Que tá aprendendo, né? Que tá No aprendendo. estágio inicial da Exatamente, operação. pode ser que não faça sentido. E aí? Então a gente, você não dá. Então é difícil. O Cris faz o trabalho, o Rafa faz o trabalho, mas quando chega no CS é na conversão, é no dia a dia, é no que é aprovado, é no que ele tá trazendo em termos de propostas, trazendo para o nosso negócio, que a gente vai saber que realmente onde é que essa banda toca. Ou seja, por meio de métricas de sucesso. Perfeito, exatamente isso. Perfeito, mas nem só de coisa ruim a gente vive, né? Agora sim a parte boa, como o Cris falou aqui, ó, continua aqui no... A ideia aqui agora é a gente trabalhar exatamente o lado bom da história, porque assim, quando a gente olha o cliente ele não vê departamento, ele não vê que
foi atraído por marketing, por mais que ele saiba que é uma campanha ali que está rodando, ele não vê vendas depois, ou como foi o CS. Ele vê, no caso, a TED, ou vê a empresa de cada um dos nossos bankers que acompanham como um todo, né? E aí, trabalhando agora exatamente esse cenário, o que muda quando as áreas trabalham de uma forma muito mais sinérgica, né? Muito mais próximas. Christian, falando do lado do marketing, o que, na sua visão, marketing pode fazer para ajudar vendas a vender mais? Pergunta de $1 bilhão? Mais ou menos isso? É o que todo mundo quer. Cara, acho que não é uma coisa só, né? Mas vou tentar... Eu sempre tento contextualizar para dentro do cenário de quem tá ouvindo, Sim, né? claro. Isso é uma coisa que eu me preocupo bastante. Cara, acho que o papel como marketing... Eu tentar quebrar o máximo de dúvidas e objeções até o lead chegar para você. Pro time comercial, vamos dizer, para você, Rafa, né? Pro Sim. time comercial. Então, acho que isso é uma premissa que serve aqui para o nosso cenário e serve um pouquinho para o cenário de você que está pegando o crédito. Para você que está tratando com o cliente que vai pegar crédito, né? O quanto mais informativo... Na verdade, entregar as informações necessárias para que também não seja uma barreira para o cliente chegar. Então, tem essa linha tênue. Mas também não entregar pouca informação para o cara não achar que... É uma várzea, né? Vamos chamar assim, Sim, né? sim, Então, sim. acho que uma das coisas que o marketing pode ajudar muito é fazer esse meio de campo. Claro, existem inúmeras coisas que dá pra gente falar aqui, mas acho que isso é uma coisa simples de fazer. No caso de crédito, você explicar bem o produto, num viés muito mais do que o cara tá precisando naquele momento, do que de fato, tecnicamente, sobre o produto. Vou tentar explicar um pouco melhor. A gente vem discutindo muito no imobiliário ali, que existe muito cliente que vai pegar, às vezes, crédito PJ e ele não sabia que ele tem um imóvel no nome dele e se o banker, que é o nosso cliente final, não tiver instruído, ele não ofereceria um home equity Perfeito. para esse cliente. Então... E às vezes o cliente não sabe, ele simplesmente... Qual que é a finalidade que ele está pegando aquele crédito? Por quê? Então, qual é o momento? Você está precisando de capital para poder investir na tua empresa? Um exemplo, se for um cliente PJ... normalmente, qual que é a nova linha? Capital de giro, né? Vou pegar um capital de giro PJ, é o básico da Sim. vida e é o que talvez o cara esteja na cabeça dele. Mas se o banker é um cara instruído, ele poderia já informar no anúncio dele lá. Sabia que capital de giro não é a única opção para você? Exato. Gerou curiosidade, chegou no time comercial, o time comercial está preparado. Qual que é a minha outra alternativa além de capital de giro? Minha outra alternativa é home equity, por exemplo. Você tem um imóvel no nome, você consegue pegar um crédito com uma taxa muito melhor e também consegue investir no teu negócio. Então tem algumas coisas meio que óbvias que a gente deixa na mão do time comercial para que o time comercial responda, que a gente poderia jogar isso no marketing, gerar uma curiosidade no marketing, melhorar meu marketing para atrair melhor esse cara. Então acho que eu acho que não ajudar o comercial a vender não é o marketing fazer o papel da venda, não é substituir lá, eu vou pegar o telefone e vou ligar no teu lugar, que é quase isso, né, que o cara vai fazer, mas não de fato. Eu vejo que é criar uma comunicação clara, efetiva e que quebre o máximo de dúvidas, objeções e que gere curiosidade suficiente, principalmente no momento de compra do cara. O cliente, eu estava falando com o Marlison aqui, no caso, a gente tem a solução White Label, né? O nosso banker, se caso ele tem uma operação acima de 10 usuários, ele pode contratar a nossa plataforma com a marca dele. Então, em vez de usar a TED, ele usa a marca dele e ele consegue colocar pessoas abaixo dele como se fosse uma mini TED, vamos dizer. E aí a gente tava falando, o White Label... O cara nem sabe o que é White Label. Ele não... Pra ele, o White Label... O White Label é um termo técnico. Mas esse cara, ele tá preocupado com outras dores. Qual que é a dor que ele tá querendo lá? Ele tá com problema de operação, ele quer mais pessoas abaixo dele, só que às vezes ele tá perdendo essas pessoas direto pra TED, porque ele gostaria que esse cara estivesse abaixo dele na marca dele. Então, existem dores e momentos que eu preciso entender como marketing pra eu atrair esse cara por isso. E aí, o que eu enxergo é o que a gente faz para poder facilitar a venda. Para que o cara venha mais alinhado no discurso. Eu não falei nada aqui de taxa de juros do crédito. Não, exatamente. Eu não falei nada sobre o que é financiamento imobiliário. Eu não preciso explicar isso pro cara. Deixa que o comercial explica isso. Eu preciso entender qual que é o momento do cara, por que ele precisa daquele crédito e o time comercial vai fazer esse papel. Inclusive, ele teria que ter esse papel técnico de ensinar, entendeu? Eu vejo muito esse ponto de ajuda nesse sentido. Né? Quando a gente fala de ajuda, como o marketing pode ajudar vendas, a primeira percepção é essa. Não,
vai descer e ligar lá, não. A ideia é como que você peneira, né? Porque, lógico, você lança uma campanha, vem inúmeros, né, contatos, perfis. leads, né? Por mais que a gente tente direcionar, e depois eu quero, na sequência do meu comentário, ouvir você, Fernando, nessa frente também, porque você tem, né, na parte da consultoria agora, trabalhando nessas 3 frentes, né, desde o início do marketing, com a tua experiência, vendas propriamente dito, e depois o CS, que aí você fecha com o RevOps ali, de peneirar o máximo possível, que é o que eu comento com o Cris, né, de trazer o cara que tem mais aderência ao produto, ou à tomada do crédito. Né? Não que ele necessariamente vai contratar, mas ele está mais aderente, né? Então, acho que é nisso que marketing ajuda bastante. Mas eu queria ouvir você, Fernando, nessa frente ali também, falando de como as áreas podem se ajudar nessa questão de marketing com vendas ali. RevOps, não vai passar o pano de novo pro Cris, não, né? Não, dessa vez não, já passei já. Vou tentar pensar em uma outra bola na fogueira pro Nascimento. Não. Boa. Eu costumo defender que o RevOps, ele tem um superpoder. Ele não está dentro de marketing, não está dentro de vendas, não está dentro de CS. Boa. Por isso ele não tem um olhar viciado e por isso ele consegue olhar para cenários de cada uma dessas áreas e trazer uma interpretação que talvez não seja tão óbvio para quem está dentro da operação. Legal. E também trabalha nas arestas entre áreas, né? Que uma vez que o RevOps nasceu para justamente tornar mais eficiente essa operação de go-to-market, que nada mais é do que a aquisição de novos clientes. Boa. Onde marketing gera leads com mais eficiência, vendas converte mais e CS tem bons clientes no mundo ideal. No mundo ideal. Então, quando a gente para pensar em relação ao papel de RevOps em relação a tudo isso, eu entendo que por onde que a gente começa esse estudo? Quem quer chutar aí? Legal. Por onde a gente começa? Não é uma pergunta retórica. Por onde vocês começariam? Então, tenho toda essa operação. Estou olhando para a operação de vocês 3. Onde eu começaria? Você que é o especialista, dá teus pulos aí, velho. Eu, particularmente, dado o contexto, né, da empresa, eu gosto de começar pelo cenário de quem são os clientes, quem são os melhores clientes. Porque ali estão as melhores informações onde a retroalimentação do marketing e a conversão para vendas tende a ser melhor. E, consequentemente, o LTV para a empresa, ou seja, lifetime value, ou seja, quanto tempo esse cliente fica na sua empresa e quanto ele te dá de receita ao longo desse tempo, ele passa a ser mais certeiro. E uma vez que a gente tem uma operação madura, onde a gente pode chegar? Ao nível de entender esses perfis, mapear eles e mapear o LTV. Onde uma vez que o marketing não passa a ser mais mensurado por quantidade, vendas por conversão, por mais que ele seja medido por receita, ele ainda é medido por conversão, porque o fechamento dele vem do marketing, né? E CS, que é o único que nesse cenário traz uma visão de receita de fato, a gente passa a mudar isso para quem é o cliente, qual que é o perfil dele, ele traz isso de LTV, então marketing está sendo medido por receita, vendas, no fechamento deles, está sendo medido também por perfil e receita, e chega no CS, mais uma vez, que já trabalha com receita. Esse é o mundo ideal dentro de uma operação quando eu olho o RevOps e penso em eficiência operacional. É um pouco da minha visão. Boa, aproveitando o seu conhecimento, Fernando, e a pergunta que já viria para você na sequência ali, mantendo essa visão, né? O que caracterizaria, ou quais indicadores olhar, ou como perceber a melhor passagem de bastão entre as áreas? Né? O que a gente pode trazer para quem está ouvindo a gente de melhor, ou o que olhar, ou como olhar para detectar boas passagens de bastão entre as 3 áreas? Entre marketing e vendas, eu olho muito a questão da qualificação, seja tendo um SDR ou não, e aí os critérios de classificação que, de fato, cada empresa vai ter é diferente para cada um. E entre vendas e CS foi o que o Nascimento trouxe no onboard anteriormente, que é a questão de o que mede o sucesso daquele cliente e medir isso. Então, dentro da própria Grafeno, a gente teve um caso que, uma vez trabalhando a parte de onboard e implantação, a gente teve uma redução do tempo de retorno sobre o investimento do cliente, Legal. Que contratava a nossa solução, e também de uma rampagem mais rápida. Então, esse é um dos exemplos, por exemplo, em CS, onde a gente pode trazer resultados concretos. Trazendo esse exemplo que o Fernando trouxe, o tempo de rampagem também, porque a gente percebeu na época, o Fernando era meu coordenador, Sim.
e a gente percebeu que ficava um dinheiro na mesa ali, porque tinha cliente que entrava com a expectativa lá, querendo fazer acontecer e não estávamos pegando na mão dele como se deve. E aí, quando a gente iniciou, fez esse trabalho, a gente passou a trazer para a mesa em torno de R$230 mil a mais de movimentações, só pelo fato da gente pegar na mão dele ali no começo e focar naquilo que o cliente tinha no momento para poder fazer a operação. Porque o cliente, ele sabe fazer o negócio dele, ele sabe vender o negócio dele. Exato. Quando ele entra aqui como cliente da TED, não necessariamente ele vai conseguir fazer aquilo porque deve ter algumas mudanças ou tem até serviços complementares. Então, parte ali do papel do CS, mas começando ali no marketing e vendas também, mas não sendo obrigação deles, justamente segurar na mão dele e fazer todo esse trabalho de education, de onboarding, para que ele possa performar naquilo que ele não é especialista ainda. Muito bem. E Nascimento, como que a área de CS, então, pode apoiar nessa transformação de clientes, né, satisfeitos e que indicam outros clientes, né? Como que pode trabalhar nesse sucesso de fato do cliente uma vez ali dentro da TED e dentro das empresas, obviamente, dos nossos bankers? Às vezes as pessoas costumam misturar um pouco o trabalho de CS com o trabalho da operação. O CS, ele trabalha a boca do funil ali, né? Tá lá o tempo todo se relacionando, entendendo a operação do cliente, fomentando novos produtos, trazendo campanhas, como a gente tem feito aqui, tem dado um bom resultado, para auxiliar ao cliente a trazer as operações. E a partir do momento que ele lança a operação, é importante de que a esteira da operação aconteça com tranquilidade, porque o cliente não está contratando o nosso produto para usar o nosso suporte. Sim. O cliente não está contratando o nosso produto para estar retornando falando com o comercial. O cliente está contratando o nosso produto para fazer negócio. E aí, o CS ele vai acompanhar de forma proativa e preditiva, visando ao quê? A identificar situações para poder maximizar o ganho do cliente. E aí vem uma série, tem alguns frameworks que são utilizados, a gente tem o CMI, vai medir a maturidade do cliente, a gente tem o famoso Health Score, que é um índice de saúde, que a depender do comportamento do cliente, ele vai cair, e ele caindo é avisado ao CS para poder atuar com relação naquilo, até mesmo antes que o cliente perceba. E aí, no dia a dia, você tendo uma boa experiência, você orientando o cara ali na chegada, que é o que a gente falou aqui do implementation, que foi uma experiência que a gente teve no passado, e a esteira funcionando direitinho, tudo certo, pode ter um ruído ou outro, mas ele tem um suporte, é importante que o suporte aconteça, porque se o CS está sendo acionado de forma reativa, pode ter um problema ou não. Pode não ser um problema, porque o cliente entende que o CS me ajuda a fazer negócio. Cara, eu tô com uma operação aqui que eu preciso de um apoio para estruturar a CS. Eu vou entrar em contato com o meu CS. Isso é um reativo que faz sentido, porque é negócio. Mas quando é um reativo, cara, eu mandei minha proposta faz 4 dias. O SLE de 2 dias e não bateu ainda e etc. Aí, e o cliente é desesperado. O Rafa tá aqui que não me deixa mentir. Ele vai falar com o CS, ele vai falar com o suporte, ele vai voltar no cara que vendeu ele vai falar com todo mundo, porque ele quer a operação. Exato. Então, é importante que isso aconteça. Mas no bom cenário, um bordou direito, ativou, foi cuidando dele ali, clientes grandes, foi fazendo análise trimestrais de resultado, pediu uma meta para o cliente, ajudou o cliente a bater aquela meta, no dia que chegar o momento da renovação, ou no dia que chegar o momento da pesquisa de satisfação, ou no dia que chegar o momento da pesquisa de lealdade e experiência, que é o NPS, ou como eu já presenciei, no dia que chegar, você tiver de vender alguma coisa para um cliente, eu vi isso na minha frente. O comercial lá da empresa, de outra empresa que eu trabalhei, era uma plataforma de low code, caríssima, e o comercial vendendo para o cliente ali, eu duvido, isso não acontece não. Aí ia passando um dos grandes clientes que a gente tinha, que era o Grupo C Educacional, uma pessoa lá do Grupo C Educacional, e ele, rapaz, vem cá, conta um pouco aqui, o cliente vendeu. Aí a cereja do bolo. Não, se ele que tá dizendo que era um executivo, eu não vou citar o nome, mas era um executivo de peso dentro da instituição de ensino, que era cliente nosso, o cliente comprou. No vendedor não precisou dizer mais nada, mas pensa no cenário. Se a gente dá um bom relacionamento, se a gente entrega resultados, se a gente entrega experiência para o cliente, quando alguém chega assim, tô precisando de uma plataforma para vender, não sei o que, ela só vai na minha. A que eu uso é muito boa. Aí chega lá, vou te botar aqui em contato com o pessoal, e o comercial só chega lá para
A bola já tá na linha do gol, só para empurrar. CAC, 0. Tu não vai ter custo para adquirir esse cliente. O custo já se foi, tu só empurrou a bola e fez o negócio acontecer. Então, a forma que o CS tem de fazer disso, dessa forma, é ajudando o cliente a obter resultado, que é o Desired Outcomes que o pessoal chama, através da melhor experiência possível. E quando não tiver a melhor experiência possível, a forma que o CS pode ajudar a empresa a entregá-lo é ser o advogado do cliente. Perfeito. E isso é o papel chato que o CS faz, que o Cristo tem me cobrado, e a gente tem que fazer realmente, porque não pode fugir disso. Boa, aproveitando. Posso trazer uma boa prática? Se for coisa boa, pode. É coisa boa, prometo coisa boa. Você falou da questão de indicação e recentemente estava conversando com um colega de profissão, ele trouxe algo que eu não tinha pensado, e você, por ser um profissional muito processual, eu acho que você vai gostar disso. Porque geralmente, quando você faz pesquisa de NPS, é geralmente a cada 3, a cada 6 meses? Aqui ainda tá a cada 3 meses. Perfeito. Uma das coisas que a gente discutiu dentro de uma visão de receita e entender sobre indicação é, você que gosta muito de mapear a jornada e criar jornadas, a cada momento uau, ou cada momento em que você agregou valor para esse cliente, você pediu uma indicação. Então, agora não Legal. é mais uma coisa que você corre o risco do cliente ter algum problema operacional e ali dar uma nota ruim. Você sabe, de fato, que ele recebeu um valor e a partir daí você pode pedir uma indicação. Diga-se de passagem, eu vi até agora para você, Rafa, isso sendo utilizado em vendas. Sim. Do profissional virar e falar, Rafa, eu vou te apresentar aqui a solução. A gente pode combinar uma coisa antes de começar essa apresentação? Se eu agregar valor dentro dessa conversa, você me indica 3 pessoas para eu ter essa mesma conversa com eles? Legal. E tem funcionado. Então, você tem indicação vindo do comercial, você tem indicação vindo do CS. Então, uma vez que eu lembrei dessa boa prática, e eu acho que é algo muito útil para B2B, B2C utilizar, pequenos, médios, grandes, eu achei que valia compartilhar aqui com vocês e também com o nosso público, que eu acho que pode agregar muito e não é uma coisa muito complexa de se aplicar. E essa fala sua, Fernando, me lembrou até um vídeo que o Cris compartilhou comigo, se não me engano, do Flávio Augusto, Acho né? que foi, de recomendação, que né? ele fala justamente em que momento se deve pedir a recomendação, e aí a entrevistadora ali ficou, não, talvez quando já o cliente tivesse ficar satisfeito e tal, ou já usando o produto que poderia indicar, e falou, não, é no momento exatamente que ele assinou ali o contrato, né? Que ele comprou. Porque é ali que ele tá naquele momento uau, né, dele, ou, nossa, tô engajado aqui. Então, é nesse momento que é interessante. Eu ia fazer a pergunta, mas agora eu vou trazer você, Cris, lógico, pela experiência. Hoje você tá na cadeira aqui de marketing, apoiando a gente lá em vendas, obviamente, mas tem experiências em outras áreas. Eu ia estender pro Fernando, mas ele já trouxe alguns insights do que fazer até direcionado a vendas. Na tua visão, quando a gente fala de retenção ali de clientes também, quais outros insights, até pela tua experiência, fora TED, obviamente, Cris, você pode trazer ali para quem está nos ouvindo hoje, quando a gente fala de retenção e desse processo ali de como transformar cliente em indicador. Tá. Eu acho que eu vou complementar, porque eu acho que o Nascimento foi bem assertivo no que ele trouxe ali, da questão do que de fato vai ajudar a reter ou tornar um cliente indicador. Mas uma coisa que acho que é importante todo mundo saber qual que é o objetivo final do teu cliente na solução que você se propõe a fazer. Então, por exemplo, no caso da TED, a gente tem a produção do crédito. Então, o cliente conseguir garantir crédito para o cliente final dele. No seu caso, talvez seja nos teus clientes, o sucesso dele é estar com o crédito na conta, né? Ele conseguiu o dinheiro, mas o objetivo final não é conseguir o dinheiro, na minha visão. O objetivo final dele é o capital conseguir fazer investimento lá na empresa dele, que ele estava atrás, conseguir comprar o imóvel dele. Então, e às vezes o banker tá nessa cabeça que o objetivo final de conseguir um indicador é ele conseguir o crédito. Na minha visão, não é. Conseguir o crédito tá muito mais atrelado ao nosso objetivo como TED do que ao dele ali, do banker. Do banker é conseguir fazer com que o cliente dele realize o sonho, né? Sim. Então, e quando ele conseguir, de fato, fazer com que o cliente entendeu que ele foi um meio de realização do sonho, ele não é o final, não é por conta só dele, tem vários agentes no meio do caminho para que isso acontecesse, desde o banco a ele, mas ele entender que você foi um agente muito importante na jornada, e isso é o sucesso dele. Do cliente dele, no caso, né? Puta, conseguiu certo. E aí você vai conseguir indicação, cara. Pô, eu tava atrás do Porque a conversa no churrasco é essa. Sim. Cara, eu tava conseguindo
tava atrás de uma grana pra poder botar no meu negócio Quero fazer um e financiamento, foi o Rafa que alguma arrumou coisa pra mim, assim. cara. Exatamente. Ele não vai falar, conseguiu crédito no... Tipo, cara, não é assim a conversa. A conversa mais natural da coisa, do sucesso mesmo, fui comprar meu imóvel, foi o Rafa que resolveu todo o trâmite pra mim. E cada vez mais as pessoas estão indo pra essa linha, né? Legal. De ter uma pessoa só que vai resolver a vida dela, ou é um despachante que resolve minhas multas, recupera meus pontos e renova minha carteira. Eu não quero falar com um, depois eu vou lá no Detran e falo com outro. Não, eu quero falar com uma única pessoa. Então, eu vejo muito que, só complementando um pouquinho do que o Nascimento trouxe, que eu acho que foi muito assertivo, mas pra mim, como que eu consigo indicação? De fato, o nosso banker fazer, gerar o sucesso no cliente na ponta e a gente... Posso complementar claro. mais um pouco, Liz? Eu acho que o Francisco Zapata, que teve aqui, fez um podcast conosco, Fernando, inclusive eu conheci através do Fernando. Legal. Ele tem uma coisa que ele vai chamar de jobs to be done. A essência da coisa, não é? E a gente tem um banker aqui, não vou citar o nome, mas ele atende geralmente a comunidade japonesa. Uhum. Você não citou o nome, mas foi bem, agora restringiu bastante. Mas o nível, o que eu fiquei sabendo é que o nível é que o pessoal da comunidade, quando precisa de alguma coisa, procura fulano, procura o Beltrano. E você acha que ele só quer fornecer o crédito para essas pessoas, porque pode ser que essas pessoas não consigam o crédito. Não, mas ele tem credibilidade frente à comunidade, porque ele atende, então ele quer manter a credibilidade. Veja a responsabilidade da gente como ainda maior. E para ele manter credibilidade frente à comunidade, ele tem que atender bem essa comunidade. E nós somos co-participantes desse atendimento. E aí reforça-se mais uma vez a importância do SLA, a Ana dizia o seguinte, né? Palavra não faz curva. A palavra não faz curva. Então, assim, você ter palavra, você ter clareza naquilo que você apresenta, você ter clareza naquilo, né? Ser transparente, trazer os termos como se devem, pedir a documentação certa no tempo certo e no momento certo, explicando que o processo vai demorar tanto tempo, mas porque isso é isso, olha, essa proposta foi aprovada em tais bancos. E aí a gente tem que levar para o banco o seguinte, olha, em tal banco aprova em tanto tempo, em tal banco é um pouco mais demorado, tem esse processinho, e esse banco tem essa documentação, munir ele de informações para que ele vá para os clientes dele, leve essa informação e, consequentemente, consiga manter a sua credibilidade. E aí negou. Negou porque negou. Ou foi muito alta a taxa. Aprovou, mas ele não concretizou. Por quê? Porque a taxa foi muito alta. Por quê? Porque foi de tal banco. Sim. A gente conseguiu alguma taxa menor? Não, vida que segue. Mas a gente tem que ajudá-lo também a manter a sua imagem frente aos seus clientes. No caso do nosso cliente, dos seus clientes e da sua comunidade, né? Tem só complementar mais um ponto. Eu acho que, somando um pouquinho do que o Fernando disse e o que o Nascimento disse, existe uma... Você comentou muito do LTV e tal. Pô, quanto que esse cara deixa de dinheiro comigo aqui? E dinheiro é consequência, né? Igual venda é consequência, igual churn é consequência de... Churn é consequência de más situações ao decorrer da jornada, o cara simplesmente cancela, né? A venda é uma sequência de várias coisas positivas. A ponto do cara contratar. Mas, juntando essa questão, pô, como eu consigo gerar mais LTV desse cara e tal, e também credibilidade nessa questão do banker que você deu de exemplo. Eu acho que o nosso banker, ele deveria ser um cara que pensasse muito em... a gente tá olhando muito para isso aqui na TED de... Pô, todo mundo passa por pensar a longo prazo, mas todo mundo passa por estágios de vida. Todo mundo, no decorrer da sua jornada, vai pegar crédito para veículo, todo mundo vai comprar um carro um dia, todo mundo vai fazer, talvez, um consórcio, vai cair numa situação assim, onde, putz, eu preciso decidir se é financiamento ou se é consórcio. Tem todo mundo que vai financiar uma casa em algum momento, e são estágios de vida. Se você não tem a credibilidade, a consequência não vai ser a LTV. Então, eu acho que a cabeça do banker, ele tem que construir isso para longo prazo, não só para gerar a indicação, que era o ponto que a gente estava falando. Mas, cara, esse cliente vai ter várias fases da vida dele que ele vai precisar de crédito para uma reforma, que ele vai comprar um imóvel, que ele vai pegar crédito para o veículo dele, para o segundo veículo, para uma casa de veraneio, para um... cara, às vezes, quando ele ficar velhinho, para o filho dele, que ele vai precisar do crédito. Então... Durante toda a jornada, e você como banker da TED aqui dentro, você tem todo esse leque de opções. Desde o consignado, do imobiliário, opções de estrutura, consórcio, né, opção de produto e estrutura.
E vamos ser sinceros, ele não tá muito qual produto você tem ou não, mas se você tem relacionamento com ele, se você tá conectado com ele nessas fases, se você tá no momento certo, na hora certa. Então, assim, eu acho que é só pra poder fazer um fecha ali. Pode falar, Fernando. Vai lá. Até onde você acha que vai a parte de CS do Banker? Porque você pode trazer justamente o que o Cris falou de, essas daqui são as melhores opções. Ou você pode ir um passo além e falar, olha, se você está pegando isso para investir no seu negócio, eu também posso te ajudar com isso. E aí ele lista aquilo que ele pode fazer. Vocês já pensaram sobre isso e vocês têm uma resposta para essa pergunta provocativa em relação a como o Banker pode usar do CS para ir além? Acho que é mais um NASA aí, né? Principalmente para na nossa plataforma, a TED 360, os nossos CS, porque a gente está falando tanto CS, Customer Success, tá? Sucesso do cliente. Exatamente. Então, a expressão certa seria para referenciar as pessoas que trabalham com o sucesso do cliente, não seriam CS, seriam CSMs, que é Customer Success Manager, gestores do sucesso do cliente. Então, eu vou falar agora dos nossos gestores de sucesso do cliente. Foram escolhidos a dedo, são ex-bancários também, e isso foi uma ideia do nosso CEO, o Wagner, tudo começou com ele, e a ideia do Wagner é o seguinte, quem conhece o veneno conhece a cura. Então, se eles foram ex-bancários, se eles viveram nesse universo de banco, consequentemente de produto de crédito, então nada melhor do que ex-bancários para poder auxiliar os nossos ex-bancários, os nossos assessores de investimento a oferecer os melhores produtos e serviços para os clientes deles, tá? Então, aqui o nosso time é composto todo de ex-bancários, pessoas que já 20 anos, 14 anos de banco, que já transacionaram, que operaram, justamente para poder identificar esses momentos. Porque a pessoa está querendo um crédito. E aí vai lá, vai buscar uma alternativa, não conseguiu. Mas calma, você tem algum imóvel quitado? Tenho, não tenho. Porque se você tiver um imóvel ou dois, a gente pode ir para uma linha de financiamento com garantia de imóvel. Você não pode esperar com que o seu cliente perceba, principalmente os assessores de investimento, porque o cliente chega para ele e diz, eu quero isso, eu quero um carro. Tá, mas em que condições? Você vai financiar, vai pegar um crédito com garantia de imóvel para poder comprar o carro, ou você vai financiar o veículo, ou você já tem outro carro e vai pegar um crédito com garantia de veículo, que com esse dinheiro você vai comprar esse carro, porque não, eu tenho um carro grande, mas eu quero pegar um carro menor. Seu carro grande já tá quitado? Tá, então você pode pegar um CGV para isso, para pegar o carro menor. Ou não, vamos financiar o veículo, vamos ver qual é a taxa, vamos comparar. Isso o trabalho tem que ser. Aí vem do que, mais uma vez, jobs to be done. O que o banker quer pro cliente dele. E o que o cliente dele quer. Eu quero dinheiro para fazer negócio, eu quero dinheiro para comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer um planejamento financeiro, eu quero fazer um investimento. Opa, mas a gente não tem conta de aplicação. Não, mas eu tenho uma galera de consórcio que vai lhe mostrar direitinho como fazer com 7, são quantas estratégias, Cris? Você lembra que os meninos lá têm 6, 7 estratégias de carta pronta, de alavancagem, de lance embutido, de uma loucura. Eles vão mostrar 7 estratégias para poder você fazer dinheiro com consórcio. Para chegar no teu objetivo final. Para chegar no seu objetivo, né? E se o nosso CSM, o nosso gestor de sucesso do cliente não souber, não tem problema, porque a gente tem especialistas nas mesas que vão lá ajudar a compor esse negócio. Muitas vezes o cliente fala, não, calma, vou chamar aqui um especialista de consórcio aqui, a gente vai para uma reunião e ele vai te orientar como alavancar isso aí, como estruturar essa operação. Por isso que é importante, que não é que o gerente de sucesso do cliente tem que ser o cara mais completo, porque como temos muitos produtos aqui, fica difícil dele ter domínio sobre tudo. Mas a gente aqui tem um conjunto de especialistas que o banker vai informar qual é a situação, o que ele precisa para o cliente dele, você vai captar, e aí ele vai puxar o cinturão do Batman, vai ver qual é a ferramenta a ser utilizada. Ele disse, eu vou chamar lá um especialista agora que a gente vai fazer esse negócio acontecer para você. Muito bom. Trabalhando esses pontos e agora, né, mais azeitado, essas passagens de bastão entre marketing, vendas, o time de CS ali, e muito se fala de vendas, né? Todo mundo quer vender, quer, lógico, multiplicar e crescer, mas a forma como a gente cresce também vai determinar muito até a longevidade ou não do nosso modelo de negócio, porque muitas vezes a gente cresce desordenado e essa desorganização
cobra um preço muito caro. E aí, quando a gente fala de crescimento, retenção e receita, Fernando, por que hoje, na sua visão, retenção se tornou tão importante quanto a aquisição? Porque geralmente retenção traz mais valor mês a mês do que aquisição. Obviamente, se você está num cenário de início de startup, provavelmente você não tem uma base de clientes, Sim. então você tem que trazer clientes para gerar essa base. Mas, via de regra, quem gera mais receita hoje, mês a mês? O time do Nascimento ou o time do Rafael? Nascimento. Porque tem uma base Tem maior. uma base maior. Exatamente. Então, inclusive existem fundos de investimento da qual a tese, não sei se já ouviu falar desse termo, é ter churn negativo. Já ouviu esse termo? Sim. Sabe o que é o churn negativo? Churn negativo é mesmo se parar de vender, a receita continua a aumentar por conta da própria base. Por Legal. conta de upsell e cross-sell ou aumento ali de vendas dentro da base, de acordo com como é feito o modelo de negócio da empresa, né? Então, por conta disso, é importante sim adquirir, senão você não cresce, mas essa parte de retenção, ela é o que vai manter o negócio, senão você entra num balde furado, né? Sim. Então você está trazendo cliente, mas ali você também começa a perder 8, 10% de clientes ao mês. Quanto tempo demora para você começar a ter contas, começar a ter número negativo de clientes, de fato, né? Então, eu entendo que seja por isso, mas não sei se o Nascimento quer complementar de alguma forma. Não, acho que você foi perfeito, exatamente. A gente tá sempre cuidando ali. Agora, também, a gente tem que. É legal ter o churn negativo e etc. Aí foi reafirmado aqui que trabalhando a base, a gente vai acabar tendo mais receita, mas é importante o churn negativo, de a gente conter também o buraco do balde para que não fique saindo demais. Não é para que o Rafa continue trazendo mais coisa e a gente vai ampliando e vai fazendo o negócio. É importante que a engrenagem funcione corretamente para que os clientes bons entrem e os clientes bons que estão na casa permaneçam. Aí é a receita do sucesso. Eu acho que só um outro ponto também, aí complementando a visão de CS de vocês, eu acho uma das coisas que eu vejo, Rafa, é Claro. CAC aumentando, né? Então tá cada vez mais caro investir em mídia, em tudo que é tipo de canal para você fazer aquisição, porque mais retenção do que aquisição em si, né? Dá para elencar, acho que inúmeros fatores, alguns o Fernando falou, outros o Nascimento trouxe, mas se for para uma linha estratégica, o negócio vale mais se você tem mais retenção, se você tem uma carteira mais ativa, se você conseguiu formatar uma comunidade de fato que compra de você sempre ali, e que sempre tá voltando, vai valer mais teu negócio também. Mas um dos pontos principais é CAC, né, cara? Eu vejo que tá cada vez ficando mais caro trazer um cara, é mais disputa de atenção porque tá mais com IA agora também, surgindo um monte de SaaS, um monte de plataforma, um monte de soluções, um monte de promessa que de fato não se sustenta. Mas, cara, acho que é giro de mercado, sempre teve isso, né? Há 50 anos atrás teve as promessas de 50 anos atrás que não aconteceram de fato, agora 25 anos atrás a mesma coisa, agora de novo. Então é ciclo que a gente passa, mas acho que no complemento aqui um pouco de marketing comercial. Sim. É mais esforço para deixar as conversões melhores, é mais esforço e mais investimento para colocar mídia e você disputar com outras empresas e outros meios ali. CAC mais caro, então ter uma base dentro de casa, faz muito mais sentido você dar uma pensada nessa galera, né? Indo nessa linha que ia vir a minha pergunta agora, eu vou fazê-la para de repente você complementar e ia ser direto para você, Cris. Como dados e a integração entre as áreas, na sua visão, podem ajudar a aumentar a receita das empresas? Tá. Eu vou só falar, mas acho que é legal você passar bastante, Fernando, que é só um pontinho, porque eu acho que ele é um cara que vai ter bastante complemento disso. Eu acho que o dado por si só não ajuda em nada. Você ter o dado e não fazer nada com ele, faz nenhum sentido. Eu sei que o teor da pergunta não é esse, mas é aquele óbvio que precisa ser dito, né? A gente tá recente agora entendendo um pouquinho mais sobre o nosso ICP aqui da própria TED e a gente começou a fazer algumas movimentações. Sim. Não é o que a gente quer fazer algumas movimentações até um pouco mais rápido, mas nem tudo é tão rápido quando você tem um avião já voando. Exato. Mas assim, parece... quanto acho menor você mais rápido você consegue fazer ajuste. Então, porque a integração das áreas, pensa assim, se é uma empresa pequena, você tem um dado, você tem integração de área muito mais simples, você executa muito mais rápido as coisas, sabe? Não sei se esse é o teor, mas quando um avião já está muito grande, quando tem muita gente envolvida,
a velocidade não é a mesma. Então, se tem o dado e você tem a integração das áreas, é extremamente importante, é meio óbvio, mas... cara, começa pequeno, identifica uma coisa e executa, sabe? Às vezes a gente tenta desenhar um mundo inteiro para colocar aquilo para rodar e às vezes tá tão robusto o negócio que até o time todo trava porque, tipo, cara, é tanta coisa para mexer, né? Tanto parafuso para apertar, para movimentar isso aqui, melhor começar um pouquinho. O Nascimento falou de um exemplo de uma alavanca de dados e de integração diária que envolveu marketing e CS. Sim. O Nascimento identificou lá, hoje o nosso banker demora X tempo para originar a primeira proposta dele na plataforma depois que ele entra. Então, ele entrou hoje, tanto tempo, X tempo, vamos colocar que era 2X. 2X, ele originava a primeira proposta dele. E aí é um dado. Ele trouxe esse dado e aí a gente poderia olhar e, legal, e vamos embora. Não. Por que ele faz isso? E aí eu trouxe um outro dado, que era um dado mais qualitativo, que era do comercial, que integrou um pouquinho comercial também, que era assim, a galera falava muito nas reuniões comerciais que, cara, eu tô com uma proposta aqui na mão, assim que eu tiver o acesso na plataforma, eu quero colocar essa proposta para originar. E eu olhei pro Nascimento e falei, cara, mas os caras tá demorando X tempo. E o cara, a primeira ansiedade dele tem alguma coisa no meio do caminho, né? Vamos olhar. Aí a gente foi olhar na plataforma, o vídeo que tava lá e tal, o vídeo de 5 minutos explicando a plataforma. Cara, vamos eliminar esse vídeo todo, né? Vamos colocar um vídeo em 30 segundos explicando como sobe a primeira proposta? Só. Assim que subiu a primeira proposta, aí a gente coloca o vídeo explicando. Cara, parabéns por subir sua primeira proposta. Agora aqui, todo no cenário, ecossistema TED e tal. Aí um dado, envolveu 3 áreas de integrações diária e a gente mudou o vídeo para 30 segundos e reduziu para 1x. Tipo, metade do tempo, um exemplo. Um videozinho. Um videozinho, só um ajuste. E aí teve a melhoria de conversão? Então, aí agora a gente tá na segunda fase. Beleza, reduzimos pela metade o tempo de primeira originação. Aí agora a gente tá atacando, que é a segunda fase, que é a aprovação. Quanto tempo ele demora para aprovar o primeiro crédito? Aí é 2x. Aí vamos lá, agora como que eu faço para aprovar? Então, mas imagina se a gente fosse já trabalhar a primeira originação, a primeira aprovação, o primeiro crédito concedido e ganho. Então, tipo assim, é uma jornada muito grande pra gente arrumar. Às vezes quebra aquilo ali em pequenas coisas, sabe? E vai dando prova de valor, porque acho que até pro time é bom. Porque, puta, isso aqui deu certo, vamos pro próximo. Puta, isso daqui deu certo, vamos pro próximo. E você vai dando pequenos avanços. Sim. Então, acho que só trouxe um caso mais real aqui. Mas, cara, pra quem atua com crédito aí, o nosso banker... Com certeza tem situações aí, olha para dentro da operação comercial de tempo que você demora para fazer, taxa de conversão que você tem que não tá legal, preciso falar com muitos leads para converter um em crédito. Então, você tem dado aí dentro que você tá olhando, só que você não tá tomando decisão. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu tinha um gestor que falava isso, né? O feito é melhor do que o perfeito. Não que a gente não vá buscar a perfeição, mas às vezes a gente, como o Cris falou, a gente ensaia tanto e quer que todos os, né, todo o evento esteja perfeito para a gente poder fazer alguma coisa, que aquelas pequenas coisas do dia a dia que a gente podia ir fazendo, e mudando, e melhorando os resultados, a gente acaba não fazendo. Então é fazer mesmo ali no dia a dia. Fernando? Acho que só aquele complementar essa parte do integrar. A pergunta era sobre dados, né? A pergunta é, né, como dados... Integração. Né, e a integração entre as áreas, na sua visão, vai aí ajudar a aumentar a receita. Eu não sei se eu conseguiria complementar melhor do que esse exemplo do Cris, mas o que eu vou trazer eu enxergo que a parte de dados, existem 4 etapas de maturidade. Primeiro é a visibilidade, você tem o dado. Legal. Não é todo mundo que tem. Segundo, acompanhamento de métricas. Então, você começa a acompanhar métricas, o que acontece? Quando você começa a acompanhar as métricas, os números não batem. Já aconteceram com vocês? É raro, mas acontece. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece todos os dias. E aí, quando você começa a ter, de fato, a confiança nesse número e você vê que o dado está higienizado de fato, aí você entra para a 4ª etapa, que é a parte onde você gera insights olhando para aquele dado, seja por meio de gráfico, de tabela, de Excel, de dashboard, enfim. Então, eu acho que vale citar essas 4 etapas. Então, visibilidade, acompanhamento, higienização e, de fato, geração de insights. E, em termos de exemplo, eu acho que vale comentar o da Anthropic, que, para quem não conhece, é a AI da Cloud. Exatamente.
onde para eles implementarem uma jornada PLG, ou seja, Product Led Growth, ou seja, você não fala com um vendedor, você vai direto e compra direto pela plataforma, como Netflix, Sim. como serviços do Google, entre outros. Esse engenheiro de GTM, ele demorou 6 semanas apenas mapeando a jornada e mapeando os top performers em vendas. Em um fim de semana, ele criou um protótipo e em 6 semanas ele implementou. Ou seja, isso são 3 meses. 12 semanas, 3 meses. Então, quando você pensa em mudança, obviamente, tem muita coisa para mudar em toda empresa. Mas entenda que tem um tempo para isso e que nem o Cris falou. Se você for tentar mudar o mundo em um dia, você vai se frustrar. Agora, quick wins ali, que nem ele falou, começando no começo do onboarding, num vídeo menor, aí depois passa para outra etapa. Eu acho que vale aqui, por mais que a gente tenha essa urgência, deixar claro também que leva um tempo para fazer isso e é melhor fazer de forma estruturada em alguns casos do que tentar fazer uma mudança muito grande do qual pode acabar tendo um resultado pior do que o esperado. Legal. Nascimento, para você, qual é o impacto, né, da experiência do cliente nos resultados a longo prazo? Experiência do cliente ainda é diferencial competitivo. Produto bom, serviço bom, não é diferencial. É o básico que você tem que entregar. Acabou-se. Agora pensa, o banker entra na minha plataforma e ele consegue aprovar e dar ganho, converter as propostas e entregar isso para os clientes. Maravilha. Mas como foi o processo que isso aconteceu? Ah, meu amigo, aí foi um Deus nos acuda. Pediram a mesma documentação 4 vezes. Eu mandava mensagem e ninguém respondia. Só me respondia 24 horas. Ah, mas não converteu? Não aconteceu? Sim, mas... E como é que foi o caminho, a jornada, a experiência até lá? E diferente do sucesso do cliente, que eu conheço o meu produto e o meu serviço e eu consigo entender dentro do meu produto e do meu serviço qual é o melhor caminho que o cliente precisa trilhar para obter aquele resultado. Então, eu crio uma jornada pensando nisso. Mas quando se trata de experiência do cliente, não é o que você percebe, é o que o cliente percebe da experiência que você fornece para ele. Do momento que ele olha para a tua marca, qual a identidade que aquela marca passa? E essa identidade de experiência, a mesma é percebida quando o marketing impacta ele com o conteúdo, e a identidade de experiência que o marketing foi coerente ali no momento que o cliente olhou para a marca é a mesma que o pessoal de vendas passou para o cliente. A gente está falando de identidade de experiência que tem que ser levada, ou seja, desde o começo ao fim, o cliente tem que ter aquela capacidade de fechar os olhos e dizer, é a TED, porque é dessa forma. E isso tem que ser levado do começo ao fim. E isso não é assim, aconteceu. Tem que ter intencionalidade. E aí, quando você leva o cliente ao resultado esperado, através da melhor experiência possível, isso é diferencial. Aí temos exemplos aí. Eu Nubank. Todo mundo fala do Nubank, mas, cara, vou falar do quê? Foi que nem com... O Nubank, ele chegou no... Porque você às vezes olhava assim, mas por que o Nubank não tem isso? Por que o Nubank não tem aquilo? Por que lá dentro do aplicativo não tem essas coisas e etc? Tal banco tem, que era também um banco digital. Sim. Tem, mas era um balaio de gato. Tinha um monte de coisa misturada lá e todo mundo eu queria ser bom naquilo ali. No que se propõe a fazer era ótimo. Quando eu tiver excelente nisso, aí eu vou pensando em outras coisas para eu ser excelente. Porque ele estava preocupado com o quê? Com o primeiro nível de atendimento. Qual o primeiro nível de atendimento? É o aplicativo, é a tela ali. O cara tem que conseguir se servir com tranquilidade. E aí, posteriormente, se precisar de algum apoio, segundo nível de atendimento humano e etc. Então, para mim, embalagem bonita, produto bom, serviço bom, meu amigo, lembra antigamente, Rafa? Rafa é do meu tempo. A gente é do Vai show... entregar a nossa idade aí, velho. A gente é do tempo da Mara Maravilha, o show da Xuxa, a gente é desse tempo. Lembra quando se falava assim, olhava uma televisão, isso não presta não, porque... isso é chinês. Me mostra teu telefone aí, Cris. É o iPhone. É fabricado aonde? Na China, pô. Acabou-se, filho. A China faz produto bom. Exatamente. Ou seja, produto bom e serviço bom não é garantia de nada. É tua obrigação.
E aí, como é que tu vai se diferenciar dos demais? Aí entra a experiência. Entrega Exatamente. uma experiência diferenciada que vai acontecer como aconteceu com a Banker nossa, que teve um vídeo. Já saiu, não sei nem se o vídeo dela saiu, mas ela vai sair ainda. Ela diz, no vídeo, ela diz o seguinte assim, olha, em tal canto pode ter uma taxa até melhor, mas a experiência não é tão boa como a que vocês entregam. Então eu prefiro às vezes ganhar uma taxa menor e entregar uma experiência melhor para o meu cliente. Aquilo que a gente falou lá de credibilidade, Sim, de legar total. uma boa experiência para o cliente, do que tá recebendo uma taxa ruim e o negócio ser um Deus Exato, nos acuda. Eu prefiro exato. manter a credibilidade com o meu cliente e atendê-lo, porque se a experiência for boa, ele vai voltar em mim. E vai trazer outros clientes. Falando- Produzo mais e no montante. Alguém paga a ganha. mensalidade da Disney? Não paga. Exato. Mas da última vez que eu fui ver a taxa de retorno lá, é 70%. 70% a Mas galera fiquei volta. sabendo que eles criaram a assinatura anual agora, Ó, viu? agora deu. É, pô, você pode visitar Meu- o parque lá. Meu argumento não vale mais. Mas o que acontecia? Já compra Era ingresso. isso. Era experiência. É Experiência, pra mim, é diferencial competitivo. E aí, você conseguindo conduzir bem, você traz bons resultados. Beleza. Ainda no campo, pessoal, de crescimento, de retenção e receita, o que eu quero ouvir de vocês um pouco, começando pelo Fernando, é da questão da inteligência artificial, das IAs. O quanto, na visão de vocês, os pontos positivos, os de atenção, ou aquilo que de repente pode escorregar, quando a gente fala do processo completo como RevOps, né? Desde marketing, próprio vendas, a experiência do cliente ali enquanto CS e o fechamento, como você agora olhando as três partes da etapa, Fernando. Minha visão, é hype? É bolha? É. Dito isso, já está mudando o mundo. Não é todo mundo que eu entendo que saiba usar, não é todo mundo que sabe usar da melhor forma. E eu falo isso porque dentro das inúmeras consultorias que eu dei, eu vi empresas sem processos. Então, como que você instala uma AI, vamos supor aqui para responder ticket, só que você não tem uma FAQ? Como você coloca ela dentro de um processo comercial, sendo que você não sabe quem é seu ICP, ou como você qualifica o seu cliente? Então, em CS, qual que é o critério de sucesso, ou de retenção, ou enfim, de onde, quando que ele está pronto para um upsell e cross-sell? Então, existe o arroz com feijão, que é essa parte da estrutura dentro das áreas, para depois ser aplicado. Dito isso, para quem já tem esses processos e estão aplicando, já vi até caso de reduzir em 80% de trabalho operacional de time de CS, de time de vendas. Numa reunião, ser transcrita toda a reunião já direto para o CRM, isso já ser preenchido automaticamente no CRM. Legal. Então, o trabalho de CRM o vendedor não precisa fazer mais. Então, para isso eu acredito e confio. O ponto eu acho que a maioria das empresas ainda estão atrás, mas aquelas que já são estruturadas e conseguem fazer bem, e eu vou dar um próprio exemplo da Anthropic. Dentro daquele exemplo que eu comentei da vendas enterprise, por meio do PLG, 54% das vendas desse ano foi PLG, ou seja, das vendas enterprise, dos maiores tickets médios da Anthropic, veio sem falar com nenhum cliente. Isso muda totalmente o cenário. Mas como que teve que fazer? Teve que ter 3 meses de estudo e aprofundamento para fazer isso. Então, esse caso é um caso que claramente funcionou. Eu só acho que precisa ter uma base forte antes de colocar AI. Mas isso está mudando o jogo. Pode fazer jabá? Claro. Claro. Pode. Não, Tanto troca que... que aí você tá... Não. Cupom de desconto da Anthropic. Ainda não, Cloud mas... Code pra todo mundo. Mas Anthropic, se quiserem patrocinar, fiquem à vontade, viu? Mas para você ter uma ideia, eu vejo isso em termos de cenário de profissional, eu vejo que dentro desses próximos 24 meses é uma onda que precisa ser surfada, porque depois eu acho que assim como o RevOps, assim como o Growth lá atrás, Sim. também teve um momento que saturou. Então, tanto que mês que vem eu começo um curso de GTM Engineer lá pela Scient, do Giovanni Salvador, do Matheus Pinheiro, justamente porque eu entendi que faz sentido me aprofundar nisso, porque por mais que não seja a maioria das empresas que já passaram dessa fase de arroz com feijão, de estar estruturado, Sim. eu acho que as que fizeram e que eu consegui ajudar a ir para o outro nível por meio de AI, por meio de aprofundamento dentro dessa base de dados, eu acho que é uma coisa que é um game changer. Então,
é onde eu estou investindo ali meu tempo e meu empenho para poder ser melhor amanhã. Então, é um pouco do que eu queria trazer em relação à minha visão de AI, porque apesar da minha visão mais bolha e hype, eu também tenho essa visão concreta de que, para quem souber fazer, vai ser um game changer. Então, por isso eu estou trazendo esses 2 pontos. Boa. Eu acho que a IA vem para somar, trazendo aqui para nossa realidade de RevOps. Penso que eu tenho alguma dinâmica, eu tenho algum agente de IA, alguma coisa, olhando para o processo do momento que o cliente entra até o dia a dia do atendimento. E aí, já vi situações reais e eu acho que a gente pode implementar, e a ideia é que implemente isso no futuro, de identificar gaps no discurso. Então, hoje, eu preciso sentar ali no meu time para estar ouvindo e captando algumas coisas. O Rafa e o Cris estão ali dentro da sala do comercial para estar captando o que o pessoal está conversando com os clientes, para poder alinhar discurso. Então, vem também de enaltecer que a gente também tem que entender que um cliente não se faz com a venda, se faz com a informação, por isso que é importante alimentar o CRM, e a IA vem nos ajudar com isso também, de estar transcrevendo o que está falando e colocando lá, e aí, ao mesmo tempo, ela olhando como o marketing está trazendo isso, como os vendedores estão trabalhando isso e como o CS está trabalhando no dia a dia. Opa, identifiquei um gap no discurso no CS. Ou faz sentido? O que está acontecendo? O que tem que ser ajustado no CS? Ou não, o CS está seguindo numa linha de que institucionalmente não foi definida ou que não foi trazida para o cliente, que não foi alinhado isso com marketing e com vendas. Então, acredito que a IA vem nos ajudar e não entra nessa linha também de que ela vai substituir todas as pessoas da humanidade. Se isso acontecer, GPT, eu te amo. Já tá registrado para os anais da história, mas não vai. O que está acontecendo? Ela vai ajudar quem é produtivo a ser mais produtivo. Estudei 3 meses de desenvolvimento de software. Olhei para aquilo e disse, Deus me livre. Isso não é para mim, não. Meu negócio é gente. Hoje eu sento ali, abro um IA, como já está acontecendo, e faço o meu sisteminha. E faço o meu site. E faço a minha aplicação. E faço o meu dash. Eu. E não entendo nada. Pergunto numa, complemento com a outra e vou fazendo. Quem é produtivo vai se tornar cada vez mais produtivo. Mas no cenário do RevOps, vai ajudar a gente a ter mais convergência em vez da gente estar se sentindo. O Cris não dá para ficar lá no marketing, em vendas e no CS sentado ouvindo todo mundo para entender e convergir. E dá para fazer isso com as pessoas, mas a gente às vezes se depara dentro da realidade de CX com o que a gente chama de silos de informação. Mas pensa num IA trabalhando 24 horas por dia. Não, GPT pode folgar no domingo, deixa. Tá? Trabalhando ali e lendo e ouvindo tudo. E, tem um gap no discurso. Alinha. A gente vai ser bem melhor. Cris? Boa. Não, cara, vocês falaram bem pra caramba sobre IA. Acho que existe esse hype que o Fernando comentou. Minha visão de IA, existe muita coisa lá fora sendo dita sobre, e eu falo muito com a equipe de marketing, principalmente disso, né? E eu vejo assim, eu sou meio radical nesse negócio. Acho que quem vai ser... existem sim profissões que vê muito essa bolha, né? Como qualquer mudança drástica, vai ter profissão que vai acabar e profissão que vai começar. Cara, que diferença mudou no mundo que sempre aconteceu isso. Nada diferente, teve várias profissões que acabaram e novas que entraram no meio do caminho. Mas acho que o profissional que não se adaptar à IA e usar ela a favor não deveria ser considerado um bom profissional, né, hoje em dia. É ser bem radical mesmo, assim, sabe? Teremos haters. Ah, sim. Não, mas é porque, cara, principalmente quem, eu digo no quesito que trabalha igual a gente com empresa de tecnologia, não faz nenhum sentido não usar. Existem tarefas básicas, assim, por exemplo, eu até tava falando com o pessoal do meu dia a dia, e-mail. Você demora pra caramba pra construir um e-mail. Hoje você pode, às vezes, estar no meio do caminho, assim, andando, você pode mandar um áudio, gravar, ele vai construir o e-mail pra você só faz a validação final e entrega. Às vezes, porque tem e-mails, quem sabe, né? Tem alguns e-mails que são extensos, você precisa fazer um dossiê e tal, e esse e-mail vai demorar a ser construído. Às vezes você fica meia hora, 40 minutos escrevendo pra contextualizar ele bem. Até mesmo os pequenos, né? Até menos... Exato, mas aí, cara, às vezes você vai fazer 5 e-mails desse, por exemplo. Um áudio você faz em 2 minutos... Então, volta a falar, lá fora tá dizendo coisas milagrosas e existem empresas que constroem coisas milagrosas mesmo, mas a gente tá falando de totalmente big techs, que é as que saem notícias e tudo mais,
Mas, cara, dentro da tua realidade, o que é rotina sua operacional que você pode automatizar? E aí, assim, existe automação e existe IA. Tem coisa que é só automação, tem coisa que de fato é IA. Mas o que você puder automatizar, e aí agora antes você dependia de um time de tech para automatizar. Agora você pode usar IA para te ajudar a fazer isso, que é o que ele comentou. Hoje aqui na TED, por exemplo, o DataView, vou melhorar a terminologia. A gente tinha um time de BI que fazia toda a higienização de base de dados e de informações. E tudo que a gente queria mais rápido, a gente precisava fazer no Excel. E não substitui um velho Excel para poder fazer um material. Mas hoje, cara, uma IA você consegue... Você tem a base de dados, você consegue fazer a visualização que você queira fazer. Muito rápido. Então, existiu o painel lá de RevOps que a gente estava montando há uns 2, 3 meses. Pô, em 20, 30 dias... a gente estava começando a construir esse painel, higienizar os dados. Em 20, 30 dias o painel está pronto. Claro, tem coisas a refinar, que acho que estamos em estágios de dados, mas... eu acho que assim, só complementando, na minha visão de IA, faz uma listinha, pega uma semana sua, coisa bem tática mesmo, bem operacional mesmo. Executa uma lista de tudo que você fez na segunda, executa uma lista de tudo que você fez na terça, chega na sexta-feira, pega essa lista, olha o que era operacional e, cara, boa parte disso daí você pode automatizar para IA, para você dar mais... você dedicar mais tempo atendendo o teu cliente, a avaliar aquela... Em vez de perder tempo construindo e-mail, formalizando algo, você vai estar olhando para o teu cliente, para o que ele quer de sonho, para você conseguir agregar valor para ele e entregar o sucesso dele. Ponto. Antes acho de que passar a palavra para o Rafa para ver a opinião dele, eu acho que uma das coisas que vale comentar também é que usar AI não é só enviar o texto, o e-mail ali. Exato. Tem uma questão de um trabalho cerebral de como você vai criar esse prompt e diga-se de passagem, eu não sei quem que usa mais AI dos três aqui. Cara, eu uso bastante. Todo mundo tá usando muito aqui. É verdade. Eu converso pelo menos umas 2 horas com a AI para poder fazer... Criar contexto, né? Exato, mas para criar um resultado de fato daqueles Sim. que eu falo que tá acima da média. Não sei se vocês têm isso também. De tarefas mais básicas, sim. volta. Tarefas mais básicas sai mais rápido. Sim. Tipo, igual eu comentei, a questão de construção do e-mail não é tão uma tarefa tão complexa. Mas igual do próprio painel de RevOps, por mais que a gente crie um puta contexto inicial e eu dediquei um tempo construindo, demorou, em torno de, 20 a 30 dias para poder fechar todo o painel. E a linha de raciocínio inicial era... claro que algumas coisas se construíram ao decorrer do caminho, mas vamos dizer que 80% do que está hoje eu já tinha imaginado no início. Mas até chegar naquilo precisou de alguns dias para a construção. Uma tarefa um pouco mais complexa, tá? É um fato interessante porque não lembro qual dos grandes, não lembro se foi MIT ou Harvard, mas que estudaram pessoas que pedem para a AI fazer as coisas e que realmente... faz o que a gente está falando de criar um prompt relativamente decente. E que quem só pede, então faça um e-mail para mim de tal jeito. Ou preciso que você crie tal coisa. Sem direcionamento, na verdade, tá tendo uma menor atividade cerebral. Tá diminuindo a atividade cerebral, enquanto quem realmente pensa e tá tentando trazer um contexto mais forte, com um direcionamento mais forte, com... ali algum caso, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, para complementar, isso está mostrando que realmente não está perdendo essa atividade cerebral. Então, acho que até é relevante para a gente continuar e reforçar a importância da gente pensar como seres racionais, sabe? O meu ponto é esse, é um caminho sem volta e é um caminho bom, né? Não é algo ruim de verdade, mas é como continuar tendo esse pensamento crítico. Né? Porque hoje, infelizmente, 95% das pessoas puxa lá um chat e fala, devo sair com a camisa vermelha ou azul? Mas como que eu construo o conhecimento para gerar um prompt legal? E também como que a gente faz essa leitura do que volta? Porque a IA pode delirar. Claro que conforme a gente vai tendo um maior número de interação, ela vai, né, se aperfeiçoando. Mas no começo, e se tiver um delírio ali, a brincadeira no começo, e se tiver uma receita de bolo no meio de uma resposta ali, a gente vai saber identificar? Existem pessoas? Então, essa construção do pensamento crítico, da continuidade, como a gente tinha lá atrás mesmo, sem esses recursos, depois quando veio a internet, eu sou antigo. No último podcast eu falei que acho que o Cris estava comigo, né? Falei, não, a forma de prospecção era a lista telefônica. O cara jogava a lista telefônica na tua mão e se vira. Mas, assim como teve essas outras, né, interações,
que mudou a curva, né, da humanidade de como fazer negócios, como que a gente aproveita isso? É verdade. Né? Tem um exemplo recente. Eu tô um sistema para NPS que a gente trabalha, e os dashes que ele monta, tem um que tem uma informação no outro, eu disse, poxa, esse negócio podia estar tudo num canto só e me trazer uma análise com relação a isso. Ou seja, eu não sou desenvolvedor, não entendo de documentação de API. Se eu ler ali, eu entendo o básico, mas vou voar em 90%. Foi o que eu fiz. Eu joguei a documentação dentro da IA, joguei a documentação lá, gerei a chave, ó, gera o formulário aí para mandar a chave. Gerou o formulário, coloquei a chave lá, ela conectou na API, disse, pronto, agora vem e monta do jeito que eu quero. Agora, claro, não tô montando o que já tem no Dash, mas eu montei tudo numa tela só e foi que e aí vem a validação. Que eu olhei, espera aí, deixa eu ver se tá batendo. Pronto, tá isso, tá isso, tá isso. Só que agora tem outra taxa que eu não tenho, tem uma forma de calcular diferente que ele no Dash não vinha. Eu tinha que pedir antigamente para um time de dados. Hoje o time de dados pode ser mais produtivo, que gerando uma camada Gold, trazendo os dados que a gente precisa, organizando lá o Data Lake, deixando tudo organizadinho, o Data Warehouse só pra gente. E a gente só vai lá consultar, colocar na IA e gerar os Dash do jeito que a gente quer ir trabalhando. Né? E acontece muito, falou-se de prompt, né? Eu não sou engenheiro de prompt, né? E tem profissões hoje, os caras ganham fortuna. Acho que nasceu e morreu já essa profissão, né? É verdade. Porque eu vou num IA, peço pra ela gerar o prompt pra outra IA, lanço o prompt na outra IA e ela vai. E o pior, eu peço pra ela gerar o prompt, gera uma imagem, renderiza uma imagem pra eu dar uma olhadinha pra ver. Pronto, é desse jeito mesmo. Agora me dá o prompt pra eu jogar lá. Jogo lá o prompt e acabou-se. Aí a gente vai dar mais barata pra mais cara, né? Agora, uma questão que eu acho que é muito interessante, não sei se vocês chegaram a pensar nisso, mas, dentre essas mudanças que a gente está falando, como vai ser moldado o profissional do futuro? E futuro entendo-se daqui a 5 anos, tá? Eu não acho que é mais do que isso, mas vocês já pararam para pensar nisso? Quais características você vai ter que ter agora, já que, teoricamente, você consegue construir tudo? Sim. O que você vê como futuras características, habilidades ou perfis em termos de profissional? Posso dar uma opinião? Pode falar enquanto eu penso um pouco aqui. Cara, na minha visão, tem algumas coisas que não mudam. Tipo, por exemplo, é mais distração. E aí você precisa ser um profissional bom de priorizar. Você ainda precisa ser um bom profissional que vai conseguir comunicar esse monte. Só que você deu mais poder de produção pra galera, entendeu? Eu vejo muito isso. Você tem muito mais poder de distração agora, porque você constrói muito, então se você não for bom em priorização, em saber... cara, são pequenos voos de galinha que você está construindo a mais em vez de estar chegando no objetivo final. Então, vou trazer uma habilidade que eu vejo que qualquer profissional, é uma coisa que eu tô cada vez mais buscando como profissional, é o que eu priorizo, que gera mais valor para o negócio, que entrega mais sucesso para o cliente, que, enfim, que tenha o objetivo final do negócio sendo atingido ou do projeto que eu estou envolvido. Então, eu acho que a IA foi assim, ó, foi do jornal pro digital e do digital agora IA, vamos dizer, né, que continua sendo dentro do mesmo ambiente, mas é meio, né? Na minha visão é muito meio. E aí esses meios vão sendo construídos, eles vão facilitando muito a vida, mas eles também vão se tornando caminhos de distração. E aí as habilidades, acho que soft skill mesmo, na minha visão, são as principais, que você tem que continuar sendo desenvolvida talvez com mais acurácia agora, porque senão a probabilidade do cara se perder e... Pô, agora eu fiz essa ideia, agora eu tô indo pra essa outra ideia, agora eu tô indo pra essa outra ideia, agora eu tô indo pra essa ideia. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar disso, né? Mais essa linha. Acho que uma habilidade é a priorização. Eu vejo muito esses dois pontos, né? A volta do pensamento crítico e a resiliência, né? Porque hoje não, né? Antigamente você tinha que ser generalista para ser bom. Aí depois vieram a era dos experts ou dos especialistas, quebrando e fragmentando área por área. Agora você tem o retorno do generalista, porém não mais superficial. Você precisa entender de tudo um pouquinho, mas de uma forma aprofundada. Então essa habilidade de você conectar tudo, então você tem que ter uma curva de aprendizado rápida, uma pegada profissional diferente, né? De ser mais proativo do que ser tão reativo, no sentido de que antigamente, poxa, eu passei também em casas como vocês, estava tudo pronto, bonitinho, processo ali. Para mudar era um transatlântico, tinha que avisar todo mundo para poder mudar. Agora não, é tudo muito rápido. Mesmo grandes corporações, nessa pegada, nesse modelo, você muda rapidamente as coisas. Então, como que você tem essa resiliência,
né, de repente, de uma semana para outra, às vezes de um dia para o outro num processo de vendas, que a gente pode ouvir 2, 3, 4 ligações e pegar um descasamento, né, com relação à abordagem, ao pitch, essas coisas, tudo como que a gente já reconstrói, como a gente muda, como que a gente avança, né? Verdade. E eu prefiro não arriscar. Eu não vou dar opinião, porque para mim o futuro agora tá muito incerto. Tem pessoas que fazem previsões, eu não sou dessa linha, eu acho que eu não tenho essa capacidade. A evolução tecnológica, a curva de crescimento, acho que tá quase em pé, assim. Então, assim, hoje a gente tá nessa realidade. Amanhã pode vir alguma outra coisa com a realidade completamente diferente. Quem pensava que a IA ia causar essa loucura aí? Quem pensava que o tablet e o celular não é uma coisa muito antiga na vida da gente, não. Isso é recente. Isso é recente. É a mesma coisa a IA. A IA é coisa recente. E vê a revolução que tá fazendo. E quais outras podem vir aí pela frente? Eu prefiro ser resiliente e versátil e ficar de olho no que vai acontecer para com que base não acontecer. Aí eu tô sendo a minha versão conservadora. Com base no que vai acontecer, eu não vou me agarrar como louco com aquilo. Eu vou olhar para trás, vou ver se existe alguns erros que foram cometidos no passado com coisas parecidas e vou tentar me proteger ou me aproveitar dessa situação da melhor forma possível. Mas uma coisa eu digo, o amanhã a Deus pertence e o futuro é incerto. Fui pessimista, viu? Fui pessimista. Bom, como dizem, tudo que é bom dura pouco, a gente já está caminhando para o nosso final e agora eu queria trazer e provocar vocês com conselhos práticos, né? Porque nós passamos daquela etapa onde os 3 cenários, né, as 3 atividades e funções estavam desconectadas, depois aprofundamos bastante já num cenário bem conectado, mas agora para quem está ouvindo a gente, poxa, legal, esse era o mundo que eu estava vendo, o mundo ideal vocês trouxeram, ou o mais próximo disso, mas eu ainda vivo uma realidade que, de repente, dentro dessas desconexões entre marketing, vendas e relacionamento do cliente, sucesso do cliente, eu queria começar com você, Cris, na sua visão, tá? Qual que é o principal erro que impede hoje as empresas de crescerem de forma consistente? Porque tem o crescimento que ele existe, mas de forma consistente. Acho que é a rotina. Execução das rotinas, na minha visão. É muito louco. A gente, como ser humano, tá sempre evoluindo, né? Como profissional, a gente tá sempre evoluindo. E ficar fazendo a mesma coisa todo dia é chato pra caramba, né? Então, assim, quando a gente começa a criar nada mais, eu vejo assim, a TED é uma grande corporação. Ela só é grande porque tem boas rotinas estabelecidas, que a gente vem há muito tempo executando isso. Muito tempo, eu digo assim, né? A TED vai fazer 6 anos, então... com muita gente boa envolvida, e aí normalmente, como a gente quer crescer profissionalmente, aquela rotina começa a se tornar cansável, e se você não é um bom eu acho 2 pontos, bom executor da rotina e bom formador de pessoas para pôr alguém para depois tocar isso aqui, ou uma automação hoje, ou uma IA para substituir, dependendo do que for, isso dá uma trava de crescimento grande. Então, seja na área de marketing, na área comercial e na área de CS. Na minha visão, são áreas de boas rotinas. Você tem que escolher as boas rotinas que você está executando, de acordo com o teu objetivo. E minha visão é essa, assim. Pô, uma coisa que impede, claro, é rotina. E parece básico, mas, cara, pode perceber. Cada dia você está atuando de um jeito diferente, fazendo uma coisa diferente. E eu falo muito disso com o Rafa, a gente troca muito, porque, verdade. Cara, a gente para ali... Pega a rotina de um atleta, a gente vê o jogo, né? Tá rolando Copa do Mundo agora, Messi fez 3 gols, agora fez 2, pô, você vê a parte boa, mas a rotina do atleta é uma coisa muito chata, velho. Claro, existem umas exceções, né? Romário da vida e tal, mas aí, cara, eu não sou Romário, entendeu? Então, tipo, até Messi, até Cristiano Ronaldo, mas... a rotina de um jogador de um atleta, é uma rotina extremamente chata, é rotina o dia inteiro, fazendo a mesma coisa todos os dias durante 10, 15 anos da vida, porque normalmente é um tempo hábil, fazendo a mesma coisa. E a gente peca pra caramba como profissional, e ele é um profissional, né? E a gente não executa aquilo. Então, Cris, qual é a sacada de crescimento e tal? Muitas das vezes a galera sabe dentro de casa aí o que já deve ser feito, eu acho que a gente trocou muita informação, mas não coloca isso como rotina e executa todo dia.
não vai lá ver qual que era o lead que entrou, qual é a qualidade desse lead, não vai lá no comercial ver quem negociou e quem não fechou e os motivos por que não fechou. Lá no CS, os clientes que estão cancelando e não estão voltando mais, quem tá indo para frente tá pegando mais crédito e os motivos disso. É uma rotina. Todo dia entra um cliente que quer cancelar na TED, todo dia entra um novo cliente na TED, todo dia existe um lead novo que entra, um lead que é descartado, todo dia existe isso. E todo dia a gente olha os mesmos dados, o que a gente faz? Olha o dado e executa uma iniciativa nova para ir evoluindo isso. Né? Então, na minha visão, o que impede do cara crescer ou avançar é não a execução das rotinas. Eu gosto muito de ouvir o Bernardinho, né? Acho que a maioria aqui, se não todos, muito fã dele. E eu lembrei na fala do Cris exatamente isso, né? Num dos vídeos que eu vi ele falando isso, né? Não adianta a gente se preparar para uma Copa do Mundo, por exemplo, do jeito que se fosse jogar uma pelada ali da rua de baixo contra a rua de cima, né? Sim. Então, essa... E o outro que me marca muito que ele fala é a mesma paixão ou muito mais. A gente tem que ter uma paixão muito maior de se preparar, né? Para se preparar durante a preparação do que só ali na conquista, porque é quando a gente nunca perde aquele senso de ser aspirante, né? De você continuar buscando e querendo as coisas, porque também quando a gente chega num determinado ponto, a tendência, e quando a gente fala de resultado, quando a gente fala de crescimento, dá aquela, cheguei aqui, aí, quando a gente dá aquela aliviada, aquela relaxada, que aí vem, ainda mais num mundo como a gente vive hoje, né? Que as coisas acontecem muito rápido, uma enxurrada de pessoas atropelando. É na gente, rotina, né? Que tudo acontece, na minha visão, né? Sim. Então, por exemplo, a gente conversou de muitas coisas, que é o painel lá da TED, que agora a gente tem, o vídeo, várias coisas construídas. Mas foi de rotina da gente olhando para isso todo dia, vindo aqui fazer isso todo dia. Acho que é muito disso, assim, quem tá no dia a dia, né? Boa. Fernando, nessa linha, então, né? Para você, o que diferencia empresas que de fato conseguem escalar, então, e crescer de forma, né, organizada, daquelas que ficam estagnadas? Eu acho que eu iria muito na linha do Cris. Ele falou agora, a questão de processos bem estruturados, e assim como vocês fazem aqui na TED, uma questão de vocês estão olhando sempre para aquilo, mas não é que já acabou, já está definido e não tem como melhorar. Não, como a gente pode melhorar mais? Se não é aqui na ponta, no marketing, é onde? É no comercial? É no CS? É em produtos? Onde? É no vídeo? É justamente manter essa rotina, como o Cris falou, só que buscando essa melhoria. E aí a gente entra numa fase hoje que, por exemplo, eu já vi até um caso recente de um estagiário ensinando, um estagiário de uma grande empresa, ensinando CFOs a usar AI para a parte financeira. Ah, mas o cara é estagiário. Meu amigo, AI é coisa recente. Não existe não é porque você tem um cargo mais elevado que você tem que ouvir de um CEO, nesse caso específico, entendeu? Você pode aprender sim com outra pessoa muito mais jovem que você, porque ela pegou para aprender isso, coisa que você não fez, ou coisa que você não terceirizou pro seu time. Então, para não chover numa olhada no que o Cris falou, eu vou trazer um conceito de lifelong learning, que é você ter a humildade intelectual de estar sempre aprendendo. Também, chovendo numa olhada no que o Rafa falou, cheguei. A partir do momento que você chegou, ali é o seu topo. É dali para baixo. Sim. Então, também é ter uma certa consciência do quanto que é se cobrar demais e o quanto é relaxar demais, mas tentar manter ali, sempre aprendendo, sempre sendo humilde para ouvir dos outros também. E, enfim, continuar aprendendo e ajudando, aprendendo e compartilhando. Eu acho que é um pouco do que eu traria em relação a essa questão de crescimento contra estagnação dentro de uma empresa. Sempre que me perguntam assim, qual é a sua crença? Eu só acredito em duas coisas, em Deus e no trabalho. Então, eu sou da linha de 1% a cada dia. É isso. As pessoas têm uma mania de olhar, pegar um dia ruim e transformar naquilo na verdade absoluta. Não, cara. Olha pra trás. Ontem foi ruim? Pô, ontem foi ruim pra caramba. E anteontem? Não, anteontem foi bom. Bota o conjunto da obra. Tá sendo todo dia ruim? Não. Estamos tendo mais dias ruins ou mais dias bons? Estamos tendo mais dias bons. Então, calma. 1% a cada dia. Olha pra trás. Hoje tá melhor do que ontem? Tá. Muito ou pouco?
Um pouco, mas é 1%, ele disse, então a gente já tá melhorando. Vamos pra frente? Então, assim, é consistência, é persistência. O pobre do empreendedor brasileiro, né? Porque são heróis, são vitoriosos e muitas vezes extremamente martirizados, né? Mas eu sou dessa linha. É 1% a cada dia. Vamos trabalhando, vamos persistindo, vamos caindo, vamos levantando, vamos tomando na cabeça, vamos melhorando, vamos aprendendo, vamos errando. E no final das contas, cada dia um pontinho a mais que você já vai caminhando bem. E fé em Deus, sempre. A fala do Nascimento me lembrou um vídeo que eu vi do Roger Federer. Que ele fala, né? Que ele tá, se não me engano é Paraninfo que fala, né? Ele tava falando em nome de uma turma lá. E aí ele falou que o segredo dele era o quê? Tudo na vida ele via como se fosse mais um ponto. E aí ele traz dados, né? Mais de 85% das partidas que ele jogou, ele venceu. Só que dentro dessas partidas que ele venceu, 54% foram ali com os pontos, obviamente, que ele venceu. Então, assim, a reflexão dele era essa do Nascimento. Bem ou mal, né? Era mais um ponto. Né? Era ali, não era tudo ruim. Então, quantos jogos ele não virou, quantos jogos ele não jogou muito bem. A gente tá falando de uma das referências que jogou também com grandes outros... Sim. Contra grandes outros jogadores, né? Mas é isso, é sempre o copo meio cheio ali, né? Posso citar um outro exemplo? Fica à vontade. Eu ouvi esse, não sei se você já ouviu falar do MrBeast. Já um youtuber, né? É o maior youtuber do mundo. Inclusive, ele tem até agora show. Legal. Eu não lembro em qual streaming agora, mas perguntaram pra ele qual que é o segredo do sucesso. Ele falou, arrumar, literalmente... fazer uma coisinha melhor em cada vídeo. Se você quer ser youtuber, arrume uma coisinha, faz isso ser um pouquinho melhor do que a anterior, por 100 vídeos. Quanto chega em 100 vídeos? Exato. Então, é um pouco do que ele trouxe como definição de sucesso ali, e hoje ele é o youtuber mais famoso do mundo, maior do mundo. Então, eu acho que é um pouco desse ponto de consistência. Nascimento, e aí claro quero ouvir os demais também, mas para você, Nascimento, qual a importância da empresa colocar o cliente no centro da estratégia? É uma outra pergunta de mais $1 milhão ou não? Nossa, eu não sei de onde vai tirando essas coisas. Quando a empresa vai melhorar, ele só piora. Mas eu acho que eu já disse isso em outro podcast, e eu vou repetir porque eu acredito nisso piamente. O CEO da empresa é o cliente. É ele que paga as contas. A tua empresa só existe porque você se propõe a resolver um problema. E quem é o dono desse problema é o cliente. E o cliente tá aqui na tua empresa porque... Problema no sentido acadêmico da palavra, né? E o cliente tá aqui porque acredita que você pode resolver o problema dele. Então, quando eu ponho o dono do problema no centro do negócio, eu estou... evoluindo o meu produto, evoluindo o meu serviço, evoluindo o meu negócio com base no que o dono do problema acredita, ou de como ele quer resolver aquele problema, ou qual o resultado que ele espera, porque na verdade o que eu me proponho a fazer? Eu levo ele ao resultado esperado, lembrando sempre de ir colocando na melhor experiência possível, porque o processo até a resolução do problema, o processo até o atingimento do resultado esperado tem que ser de qualidade, não é? Então, quando você põe o cliente no centro, ele é a melhor pessoa para fazer com que o teu produto ou que o teu serviço evolua. Boa. Cris, depois a gente fecha com o Fernando? Pode ser, Boa. Pode ser. Cara, o cara do CS, você coloca o cara do CS pra falar sobre... Por isso que eu comecei com ele. A importância disso. Fica difícil responder. Né? Exato, mas, cara, minha visão, assim, acho que o que o Nascimento comentou é óbvio, Sim. Né? Então, sem cliente não existe empresa, não existe normalmente nasce de um problema, de alguém, né, de alguma situação, e eu preciso sanar isso. Eu acho que eu vou mais numa linha de o óbvio tem que ser dito, mais numa linha de a gente precisa executar essas coisas de fato, né? Que acho que entra num pouquinho do que eu falei antes de rotina. Por mais que a gente fala muito disso e é óbvio, o cliente é o centro, isso é muito importante e tal, normalmente as decisões que a gente toma no dia não é centralizada no cliente. Normalmente é centralizada em problemas que o cliente teve
a usar nossa solução. como colocar assim? Acho que pode melhorar. Por exemplo, foram problemas criados que nem o cliente gostaria de ter. Acho que melhorei um pouquinho, né? Então, às vezes, o cliente tinha um problema, a gente se propôs a solucionar, mas a gente acabou não solucionando aquilo da melhor maneira e gerou outros problemas que nem existiam na face da Terra. E muitas das vezes a gente acaba se perdendo resolvendo essas coisas que não deveriam existir. Então, minha contribuição é essa. Tenta perder menos ruído, resolver isso aqui mais rápido, na causa raiz, para que esses problemas não existam, para que você volte ao foco. Sim. Que volte à rotina, volte ao centro do negócio, que é resolver o problema do cliente ali. E aí eu entro um pouquinho também do cliente interno, acho que sai um pouquinho do cliente externo, que é a galera... vocês às vezes trabalham na operação, ou trabalham em 1, 2, 3, você precisa trabalhar para clientes internos, né? Então, seus pares, seus stakeholders e tal. E isso é bem importante. Então, acho que um ponto para contribuir é sobre isso. Mesmo que sua operação seja pequena, você precisa sempre saber, você como fornecedor, o que teu cliente está precisando. E isso é bem complexo. Normalmente a gente tende muito a olhar para o nosso lado, nossa área, o que eu preciso fazer, o que é meu, o que sou eu, e você tem um cliente interno que você precisa que esteja alinhado com você também. Mais uma coisa que é óbvio, e todo mundo fala, mas na prática não acontece. Normalmente a gente tem que sempre ir contornando egos no meio do caminho. E, cara, isso diz muito, né? Porque se dentro da nossa área a gente já às vezes está olhando só pra gente, imagina com um cliente externo. Então, acho que é mais uma contribuição aí. Fernando? Você não vai falar cocada de coco, não? Porque já foi falado óbvio, precisa ser dito pelo menos umas 4 vezes. O Nascimento não falou cocada de coco. Por favor, Nascimento, faça Preciso retornar. Cocada de coco. Cocada de coco. Precisa ser dito. Exato. Bom, o Nascimento já deu a resposta dele. Você complementou com um cliente interno, então você me colocou em maus lençóis aqui. Então eu vou entrar numa onda mais filosófica e falar sobre propósito. O propósito de uma empresa existir é o quê? É resolver um problema. Sim. Assim como, por exemplo, você compra um carro, não é para botar gasolina. É para viajar, para ter comodidade, para ter conforto. Então eu iria muito nessa linha de que o propósito da sua empresa é justamente solucionar um problema e a parte financeira é para você mantê-la viva. Assim como para você rodar com o carro, você precisa colocar gasolina. Mas o objetivo não é colocar gasolina no carro. Fazer justamente ter esse conforto, comodidade, fazer viagens, enfim. Então, um ponto que eu queria trazer aqui como reflexão é justamente isso. Sua empresa ela existe para resolver um problema. Às vezes você vai ter que tomar decisões, sim, mais focadas na própria empresa do que nos seus clientes, mas que se você conseguir fazer os seus clientes felizes, colocar ele no centro, como o Nascimento falou, se você conseguir cultivar os profissionais, e como o Jim Collins fala, empresas feitas para vencer, o seu maior ativo são justamente as pessoas certas dentro da sua empresa. Então, você cultivando essas pessoas certas, elas ajudando o seu cliente e você tomando essa conta das melhores decisões para que todos saiam ganhando, eu acredito que essa é a melhor forma da gente seguir com uma boa gestão. Então, para tentar fugir um pouco das duas respostas ali, eu vou nessa. Boa. Sensacional. Considerações finais, então. Estamos, primeiro, mais uma vez, agradecer, Fernando, por estar conosco, por compartilhar dessa trajetória do conhecimento adquirido ao longo do tempo. Obrigado também, Cris. Obrigado, Rafa. Nascimento aí no dia a dia, nós estamos mais próximos aqui, mas começando pelo Nascimento, depois o Christian e finalizando com o Fernando, as considerações finais desse bate-papo aqui. Papo maravilhoso, saíram menos brigas do que eu achava que queriam. Todo mundo vivo. Quem eu chamei para ser o juiz foi quem tocou fogo, Sim. Então vai ter. Mas realmente foi muito bom ouvir todos os pontos de vista. Também eu acho que o maravilhoso, eu acho que o mais legal é ver que nossas visões são extremamente convergentes. A gente entende que cada um necessita do outro dentro desse grande ecossistema complexo que se chama negócio, no nosso caso, que se chama TED, não é? Sim. Mas se o amigo Fernando aqui também trazendo toda essa visão e
só justificando que a Aline falou, dá nome ao bicho, o bicho não era o Fernando não, tá, gente? O bicho é o RevOps. Tá? Sim, sim. Dá nome ao bicho. Então a gente trouxe aqui marketing, vendas e CS e tudo pela união dos seus poderes. Meu nome é RevOps. É isso que Boa, acontece, né? boa. Cris? Pô, da minha parte, obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui, cara. Acho que, de alguma forma, tentei contribuir com todo mundo um pouquinho na ótica do que a gente faz no dia a dia, mas também trazendo um pouquinho pro cenário de cada um, né? Porque a gente sabe, são vários tipos de empresa, tamanhos e tamanho de operação, quantidade de pessoas envolvidas e tal. Complexidades diferentes, né? Estágios diferentes também. Às vezes a pessoa vai olhar pra gente, pô, mas eu não tô nesse cenário, mas olha como uma visão e um caminho que você queira chegar e, na verdade, até só tá onde tá porque tem uma visão, teve um caminho onde que se quer trilhar, onde se quer chegar. E aí, na minha parte, agradecer o Rafa, Fernando, por estar aqui com a gente. Vou deixar passar a palavra para ele e o Nascimento também. E por toda a contribuição de todo mundo, beleza? Primeiramente, agradecer aí o convite de vocês. Espero ter contribuído, espero ter agregado com vocês aqui também, com quem está ouvindo a gente nesse momento. Um fato interessante é que esse é o primeiro... Eu gravo podcast pelo Compartilhando Sites desde 2018. Legal. Essa é a primeira vez que eu sou convidado para um podcast, então eu tô do outro lado da mesa. E eu tô achando muito divertido, muito divertido. A pressão tá ali no Rafa. Então eu estou tranquilo, só tenho que preocupar em não responder nenhuma besteira, né? Então, sim. Reforçar o agradecimento aqui, muito obrigado e contem comigo ali. Quem também tiver dúvidas sobre RevOps, quiser conversar, fazer um bench também, eu tô ali no LinkedIn, Fernando Hernandes, pode procurar lá também. Vamos disseminar um pouco dessa forma de fazer uma gestão mais eficiente dentro das empresas. Muito Legal. bom. É isso, pessoal. O nosso muito obrigado para você que esteve conosco até agora, né? O nosso propósito, enquanto Além do Crédito podcast, é trazer essas interações, essas inserções, essas provocações que vão no dia a dia. Então, nós vimos aqui que vender, de fato, é muito importante, mas de forma consolidada, com marketing, vendas e o próprio sucesso do cliente ali, sendo esse tripé essa base de sustentação para esse crescimento consolidado. Até a próxima e o nosso muito obrigado.